Já se perguntou sobre o peso de ser um herói? Não o peso das medalhas ou dos aplausos, mas o fardo real, palpável, da responsabilidade por cada vida salva e por cada vida perdida. A história de Hércules, o semideus da mitologia grega, é muito mais do que os 12 trabalhos que o consagraram. É uma história sobre o que acontece depois do heroísmo, quando a poeira senta e o silêncio ensurdecedor da perda preenche o vazio deixado pela batalha. É uma história sobre como lidar com o trauma, com a culpa, com a inevitável desilusão que acompanha a fama. Estamos tão acostumados a ver Hércules como um símbolo de força bruta, um guerreiro invencível, que esquecemos de questionar o preço que ele pagou por essa força. Imaginamos os monstros derrotados, as tarefas impossíveis cumpridas, o reconhecimento eterno. Mas raramente paramos para pensar na dor que ele carregava consigo, a dor de ter perdido a família, a dor de saber que seus atos, mesmo os mais nobres, tinham consequências devastadoras. Esqueça por um momento as representações idealizadas, os músculos reluzentes e a aura de invencibilidade. Imagine um homem quebrado, assombrado por fantasmas, buscando refúgio na companhia de mercenários tão endurecidos pela vida quanto ele. Imagine um líder relutante, forçado a erguer-se novamente quando tudo o que ele deseja é afundar na escuridão. Imagine a batalha não apenas contra monstros e exércitos, mas contra os seus próprios demônios internos. A história que vamos explorar não é a de um Hércules imaculado, um modelo de virtude e coragem. É a história de um homem falível, atormentado, que encontra um propósito renovado em meio ao caos e à violência. É a história de como ele transforma sua dor em força, a sua culpa em redenção, a sua solidão em camaradagem. É a história de um herói que renasce das cinzas, não como um deus intocável, mas como um líder humano, imperfeito e, por isso mesmo, inspirador. Prepare-se para uma jornada que transcende a mitologia e mergulha na profundidade da condição humana. Uma jornada que questiona o significado do heroísmo, o impacto da perda e a capacidade de encontrar a esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Uma jornada que nos lembra que a verdadeira força reside não apenas na capacidade de superar obstáculos físicos, mas na coragem de enfrentar os nossos próprios fantasmas e de lutar por um futuro melhor, mesmo quando o passado nos assombra. A Trácia, um reino assolado pela guerra e pela tirania, será o palco dessa transformação. Um convite inesperado, um rei desesperado, uma crescente. Hércules e seus mercenários encontrarão mais do que apenas ouro e glória. Encontrarão um propósito, uma causa pela qual lutar, uma oportunidade de redefinir o seu legado. Mas a jornada será árdua, repleta de perigos e sacrifícios. E no final, Hércules terá que escolher entre o seu passado sombrio e a promessa de um futuro redentor. A escolha que ele fará definirá não apenas o destino da Trácia, mas o seu próprio destino. Contrastando com a imagem glorificada dos heróis da antiguidade, frequentemente retratados como seres imunes à dor e ao sofrimento, a figura de Hércules, em sua versão pós-heroica, nos convida a uma reflexão mais profunda sobre as consequências psicológicas da guerra e da violência. É crucial desmistificar a ideia de que a bravura e a força física são suficientes para superar os traumas da vida. Hércules, apesar de sua ascendência divina e de seus feitos extraordinários, não está imune aos efeitos devastadores da perda e da culpa. Em vez de focar na narrativa épica dos 12 trabalhos, concentremo-nos no período subsequente, no silêncio ensurdecedor que se segue ao clamor da batalha. Imagine a solidão de um homem que perdeu tudo, que viu sua família ser dizimada e que carrega o peso da responsabilidade por suas ações. Essa solidão, esse sentimento de vazio, é o que o leva a buscar a companhia de mercenários, homens endurecidos pela vida e pela guerra, que não o julgam por seu passado, mas o aceitam por sua força e sua capacidade de liderança. Contudo, essa camaradagem superficial não é suficiente para preencher o vazio em seu coração. O álcool, a violência e a busca incessante por novas batalhas são apenas paliativos, tentativas desesperadas de silenciar os fantasmas que o assombram. A Trácia surge, então, como uma oportunidade de redenção, uma chance de dar um novo significado à sua vida e de usar sua força para um propósito maior do que a mera busca por glória e fortuna. Agora, imagine a complexidade dessa situação. Hércules, um homem marcado pela dor e pela perda, é chamado para liderar um exército contra uma sombria. Ele não é um líder nato, um estrategista brilhante ou um orador eloquente. Ele é um guerreiro, um homem de ação, que aprendeu a sobreviver em um mundo implacável. Mas a liderança exige mais do que força e coragem. Exige empatia, compaixão e a capacidade de inspirar os outros a lutar por uma causa maior do que eles mesmos. Diferentemente dos heróis tradicionais, que são movidos por um senso inabalável de justiça e dever, Hércules é impulsionado pela necessidade de encontrar um propósito, de preencher o vazio em sua vida. A Trácia não é apenas uma batalha a ser vencida,
mas uma oportunidade de se redimir, de provar a si mesmo que ainda é capaz de fazer o bem, de usar sua força para proteger os inocentes. A jornada que ele empreende não é apenas uma jornada física, mas uma jornada interior, uma busca pela paz e pela redenção. Considere, portanto, como essa nova perspectiva sobre Hércules nos permite questionar a própria natureza do heroísmo. Será que a força e a coragem são suficientes para definir um herói? Ou será que a verdadeira heroísmo reside na capacidade de superar os próprios demônios, de aprender com os erros do passado e de usar a própria dor para construir um futuro melhor? A resposta, como veremos, está na Trácia, na batalha que Hércules e seus mercenários enfrentarão e na transformação que ele sofrerá ao longo dessa jornada. Adentrando agora no cerne da questão, é imperativo analisar a dinâmica que impulsiona a jornada de Hércules para além da mera busca por redenção pessoal. A Trácia, com suas intrigas palacianas e a iminente que paira sobre o reino, torna-se um catalisador para sua transformação. Não se trata apenas de um contrato a ser cumprido, mas de um chamado à ação que ressoa com um propósito adormecido em seu interior. Observemos, por exemplo, a complexidade do rei da Trácia, um monarca desesperado que busca em Hércules a salvação para o seu povo. Ele não é um líder idealizado, um modelo de virtude e sabedoria. É um homem falível, atormentado por suas próprias fraquezas e inseguranças, que deposita suas esperanças em um mercenário com passado sombrio. Essa relação simbiótica, baseada na necessidade mútua, é fundamental para entendermos a motivação de Hércules. Ele não está lutando por um ideal abstrato, mas por pessoas reais, por um reino que precisa desesperadamente de sua ajuda. Além disso, a que assola Trácia não é um mero exército invasor ou um monstro mitológico. É algo mais insidioso, algo que corrói a alma do reino e o mergulha na escuridão. Essa pode ser interpretada como uma metáfora para os próprios demônios internos de Hércules, os fantasmas do passado que o assombram e o impedem de encontrar a paz. Ao enfrentar essa, ele está, na verdade, lutando contra si mesmo, buscando exorcizar os seus próprios fantasmas e encontrar a luz em meio à escuridão. Consequentemente, a liderança de Hércules na Trácia não se resume à aplicação de força bruta e táticas de guerra. Ele precisa aprender a inspirar os seus homens, a motivá-los a lutar por uma causa que transcende a mera ganância e a busca por glória. Ele precisa aprender a confiar nos outros, a delegar responsabilidades e a reconhecer o valor de cada indivíduo. Essa transformação, de guerreiro solitário a líder inspirador, é um dos aspectos mais fascinantes da história de Hércules. Entretanto, é crucial reconhecer que a jornada de Hércules não é isenta de obstáculos e contratempos. Ele enfrentará traições, perdas e momentos de desespero que o farão questionar a sua própria capacidade de liderança. Ele terá que lidar com as suas próprias fraquezas e inseguranças, com a tentação de retornar ao seu passado sombrio e de se entregar à violência e à autodestruição. A superação desses obstáculos é o que definirá o seu verdadeiro caráter e o transformará em um herói digno desse nome. Em contrapartida, o papel dos mercenários que acompanham Hércules não deve ser subestimado. Eles não são meros capangas ou escudeiros leais. São indivíduos com histórias próprias, com motivações e ambições distintas, que se unem a Hércules por diferentes razões. Alguns buscam a fortuna, outros a glória, e outros ainda a oportunidade de dar um novo significado às suas vidas. A dinâmica entre Hércules e seus mercenários é complexa e multifacetada, repleta de conflitos e lealdades, de camaradagem e desconfiança. Essa relação, em última análise, é fundamental para entendermos a transformação de Hércules e a sua ascensão como líder. Analisemos agora como a jornada de Hércules na Trácia reverbera para além das paredes do palácio e dos campos de batalha, impactando a própria estrutura social e cultural do reino. A sua presença, inicialmente vista com desconfiança e até mesmo temor, gradualmente se transforma em um símbolo de esperança e resistência para o povo oprimido. Contudo, essa mudança não ocorre de forma instantânea ou sem resistência. As tradições, os costumes e as crenças arraigadas da Trácia representam um obstáculo significativo para a aceitação de um forasteiro, por mais poderoso que ele seja. Ademais, a influência de Hércules se manifesta na forma como ele desafia o status quo, questionando as hierarquias estabelecidas e incentivando a participação popular na defesa do reino. Ele não se limita a dar ordens e a liderar o exército, mas se envolve diretamente com o povo, ouvindo suas preocupações, compreendendo suas necessidades e inspirando-os a lutar por sua própria liberdade. Essa abordagem, radical para a época, gera um impacto profundo na sociedade trácia, despertando um senso de cidadania e de responsabilidade coletiva. Outrosim, a figura de Hércules serve como um espelho para os próprios trácios, revelando tanto suas fraquezas quanto suas potencialidades. Ao observar a sua luta contra os seus próprios demônios, o povo da Trácia se identifica com a sua vulnerabilidade e encontra força para enfrentar os seus próprios medos e inseguranças.
Essa identificação, essa empatia, é fundamental para a construção de um senso de unidade e de propósito comum, essencial para a superação da crise que assola o reino. Em contrapartida, a presença de Hércules também gera conflitos e divisões dentro da sociedade trácia. Aqueles que se beneficiam do sistema opressor, os nobres corruptos e os tiranos locais, veem em Hércules uma ao seu poder e à sua riqueza. Eles se unem para sabotar os seus esforços, para espalhar boatos e para minar a sua credibilidade. Essa resistência, essa oposição, representa um desafio adicional para Hércules, que precisa não apenas lutar contra a externa, mas também contra as forças internas que buscam destruí-lo. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta desafios em sua própria comunidade. Muitas vezes, as mudanças positivas encontram resistência por parte daqueles que se sentem dos pelo novo. É preciso ter coragem para desafiar o status quo, para defender os seus valores e para lutar por um futuro melhor, mesmo quando a oposição é forte e implacável. A história de Hércules na Trácia nos ensina que a transformação social não é um processo fácil ou linear, mas que vale a pena lutar por ela. De mais a mais, a jornada de Hércules na Trácia nos leva a refletir sobre a importância da cultura e da identidade na construção de uma sociedade forte e resiliente. Ao se integrar à cultura trácia, ao aprender seus costumes e ao respeitar suas tradições, Hércules conquista a confiança do povo e se torna um verdadeiro líder. Ele compreende que a força de um reino não reside apenas em seu poder militar, mas também em sua riqueza cultural e em sua capacidade de preservar sua identidade. Essa lição é fundamental para a construção de um mundo mais justo e equitativo, onde a diversidade cultural é valorizada e respeitada. Contudo, a jornada de Hércules não se desenrola isenta de controvérsias e mal-entendidos, tecendo uma tapeçaria complexa de verdades distorcidas e mitos perpetuados. A própria natureza semidivina de Hércules, outrora fonte de admiração e reverência, torna-se um terreno fértil para a disseminação de boatos e interpretações equivocadas sobre suas motivações e capacidades. Consequentemente, a verdade sobre seus feitos, especialmente aqueles ocorridos antes de sua chegada à Trácia, é frequentemente obscurecida por exageros, omissões e até mesmo falsidades flagrantes, alimentando a desconfiança e a hesitação entre aqueles que o observam de perto. Acrescente-se a isso a complexidade da própria mitologia que o cerca. Lendas, antes tidas como sagradas e imutáveis, são reinterpretadas à luz dos eventos presentes, transformando Hércules em um símbolo ambíguo, capaz tanto de atos de heroísmo quanto de crueldade implacável. Essa dualidade, essa aparente contradição, serve de munição para seus detratores, que o acusam de hipocrisia e de usar sua força para fins egoístas, desvirtuando a imagem do herói benevolente que outrora inspirou tantas pessoas. Paralelamente, as próprias ações de Hércules, muitas vezes impulsionadas pela urgência e pela necessidade, são passíveis de interpretações diversas e nem sempre favoráveis. Sua brutalidade no campo de batalha, por exemplo, embora eficaz para subjugar seus inimigos, é vista por alguns como um sinal de barbárie e falta de compaixão, contrastando com a imagem idealizada do líder justo e misericordioso. Essa ambivalência moral, essa zona cinzenta entre o bem e o mal, desafia as noções tradicionais de heroísmo e levanta questões complexas sobre a natureza da justiça e da vingança. Agora, pense em como isso se manifesta em situações cotidianas, quando a reputação de alguém é manchada por boatos e mal-entendidos. Quantas vezes julgamos as pessoas com base em informações incompletas ou distorcidas, sem nos darmos ao trabalho de investigar a fundo a verdade por trás dos fatos? A história de Hércules nos lembra da importância de questionar as narrativas dominantes, de buscar a verdade por trás das aparências e de evitar o julgamento precipitado. Ademais, as controvérsias que cercam Hércules revelam a fragilidade da memória coletiva e a facilidade com que a história pode ser manipulada para atender a interesses particulares. Seus feitos, outrora celebrados como exemplos de coragem e virtude, são agora questionados, reinterpretados e até mesmo negados por aqueles que buscam minar sua influência e desacreditar sua liderança. Essa manipulação da história, essa tentativa de reescrever o passado, representa uma própria identidade da Trácia e a sua capacidade de construir um futuro melhor. Em suma, a jornada de Hércules na Trácia é marcada por uma constante batalha contra as falsidades e os preconceitos que o cercam. Ele precisa não apenas lutar contra seus inimigos externos, mas também contra as forças internas que buscam distorcer sua imagem e sabotar seus esforços. Essa luta, essa busca pela verdade e pela justiça, é o que o transforma em um verdadeiro herói, não apenas pela sua força física, mas também pela sua integridade moral e sua capacidade de inspirar os outros a lutar por seus próprios valores. Todavia, para além da refração da verdade e da manipulação da história, reside um desafio ainda mais profundo: a luta de Hércules contra sua própria sombra, contra os seus impulsos mais obscuros e as suas tendências autodestrutivas.
A dor da perda, a culpa pelos seus atos passados e a constante pressão para corresponder às expectativas impostas pela sua herança divina o levam, por vezes, a comportamentos erráticos e imprevisíveis, que temem comprometer a sua missão na Trácia e a sua própria sanidade. Nesse sentido, a sua relação com os mercenários que o acompanham serve como um espelho, refletindo tanto seus pontos fortes quanto as suas fraquezas. Esses homens, endurecidos pela vida e pela guerra, representam um contraponto à sua figura heroica, lembrando constantemente da brutalidade e da violência que permeiam o mundo. A lealdade deles, embora inabalável, é frequentemente testada pelos seus rompantes de raiva e pela sua dificuldade em lidar com as emoções, expondo as suas vulnerabilidades e desafiando a sua capacidade de liderança. Por outro lado, a sua interação com o povo da Trácia, especialmente com aqueles que o veem como um salvador, revela a sua necessidade de redenção e o seu desejo de fazer o bem. A sua compaixão pelos oprimidos, a sua determinação em proteger os inocentes e a sua crença na justiça o impulsionam a superar os seus próprios limites e a lutar por um futuro melhor para o reino. Essa dualidade, essa constante tensão entre a sua sombra e a sua luz, é o que o torna um personagem tão complexo e fascinante. Agora, reflita sobre como isso se aplica quando você se depara com os seus próprios defeitos e imperfeições. É fácil sucumbir à autocrítica e à desesperança, mas é preciso ter coragem para reconhecer as suas fraquezas e trabalhar para superá-las. A história de Hércules nos ensina que a verdadeira força reside não apenas na capacidade de vencer os seus inimigos externos, mas também na capacidade de dominar os seus próprios demônios internos. Em contrapartida, a luta de Hércules contra sua sombra nos leva a questionar a própria natureza do heroísmo. Será que um herói precisa ser perfeito e imune à tentação? Ou será que a sua humanidade, as suas falhas e os seus erros são o que o tornam verdadeiramente inspirador? A resposta, como veremos, reside na capacidade de Hércules de aprender com seus erros, de se redimir pelos seus pecados e de usar a sua dor para construir um futuro melhor. Ademais, a jornada de Hércules na Trácia nos lembra da importância da autocompaixão e do perdão. Ele precisa aprender a perdoar a si mesmo pelos seus atos passados, a aceitar as suas imperfeições e a se amar apesar dos seus defeitos. Essa autocompaixão, esse amor próprio, é fundamental para sua cura e para sua transformação em um líder compassivo e inspirador. Apenas quando ele se perdoar, ele poderá realmente libertar-se do peso do seu passado e abraçar o seu futuro com esperança e otimismo. Contudo, a verdadeira prova do valor de Hércules na Trácia não reside meramente na sua capacidade de repelir invasores ou subjugar tiranos, mas sim na sua habilidade de catalisar uma mudança cultural duradoura, inspirando o surgimento de novas lideranças e fomentando o desenvolvimento de instituições que transcendam a sua própria presença. A mera aplicação de força bruta, por mais eficaz que seja a curto prazo, não garante a estabilidade e a prosperidade a longo prazo de um reino. É imperativo, portanto, que Hércules invista na formação de líderes locais, capazes de dar continuidade ao seu legado e de governar com justiça e sabedoria, mesmo após a sua partida. Nesse sentido, a sua influência se estende para além dos campos de batalha, penetrando nos domínios da educação, da justiça e da administração pública. Ele incentiva a criação de escolas e academias, onde jovens trácios podem aprender as artes da guerra, da política e da filosofia, preparando-se para assumir responsabilidades de liderança no futuro. Além disso, ele reforma o sistema judicial, instituindo leis mais justas e equitativas, que protejam os direitos dos cidadãos e garantam a igualdade perante a lei. E, por fim, ele moderniza a administração pública, implementando sistemas mais eficientes e transparentes, que combatam a corrupção e promovam o bom governo. Em contrapartida, a sua presença na Trácia serve como um catalisador para o surgimento de novas vozes e novas perspectivas, que desafiam as tradições e os costumes arraigados do reino. Jovens mulheres, antes relegadas a papéis secundários na sociedade, encontram em Hércules um modelo de força e de independência, inspirando-se a lutar por seus direitos e a reivindicar o seu lugar no mundo. Camponeses oprimidos, antes resignados à sua condição de servidão, encontram em Hércules um defensor de suas causas, encorajando-os a se rebelar contra a injustiça e a exigir melhores condições de vida. Intelectuais e artistas, antes silenciados pela censura e pela repressão, encontram em Hércules um protetor de suas liberdades, permitindo-lhes expressar suas ideias e criar obras que celebrem a cultura e a identidade trácia. Agora, imagine como isso se aplica quando você se envolve em projetos de transformação social em sua própria comunidade. Não basta apenas oferecer soluções paliativas ou resolver problemas imediatos. É preciso investir na construção de um futuro sustentável, capacitando as pessoas a se tornarem agentes de mudança e a construir uma sociedade mais justa e equitativa para todos. A história de Hércules na Trácia nos ensina que a verdadeira liderança reside na capacidade de inspirar os outros a alcançar o seu pleno potencial e a construir um mundo melhor para as futuras gerações.
De outra forma, a jornada de Hércules na Trácia nos lembra da importância da diversidade e da inclusão na construção de uma sociedade forte e resiliente. Ao acolher diferentes culturas, diferentes etnias e diferentes crenças, Hércules enriquece a cultura trácia e fortalece o seu tecido social. Ele compreende que a força de um reino não reside apenas em sua homogeneidade, mas também em sua capacidade de abraçar a diversidade e de valorizar as contribuições de todos os seus cidadãos. Essa lição é fundamental para a construção de um mundo mais tolerante e compassivo, onde a diferença é vista como uma fonte de riqueza e não como motivo de divisão. Portanto, a verdadeira herança de Hércules na Trácia não se limita aos seus feitos de bravura e à sua capacidade de vencer batalhas. Reside, acima de tudo, na sua habilidade de inspirar uma mudança cultural duradoura, fomentando o surgimento de novas lideranças e construindo instituições que promovam a justiça, a igualdade e a prosperidade para todos. Essa é a verdadeira medida do seu heroísmo, a prova de que a sua jornada na Trácia não foi em vão. Entretanto, a consolidação de uma sociedade trácia resiliente e autossuficiente transcende a mera implementação de reformas estruturais e o surgimento de novas lideranças. É imperativo considerar a dimensão espiritual e filosófica que permeia a cultura trácia, elementos que, frequentemente negligenciados em relatos históricos, desempenham um papel crucial na resiliência e coesão social. A cosmovisão trácia, com suas divindades ancestrais, rituais sagrados e crenças sobre a vida após-a, oferece um arcabouço moral e ético que molda o comportamento individual e coletivo. Hércules, ao se envolver com essa dimensão, demonstra uma perspicácia que vai além da mera estratégia militar ou da astúcia política. Neste contexto, a superação do medo e da superstição torna-se um desafio fundamental. A que assola a Trácia, frequentemente personificada em monstros ou forças sobrenaturais, alimenta-o e a descrença, paralisando a capacidade de ação do povo. Hércules, ao confrontar essas com coragem e racionalidade, não apenas demonstra sua força física, mas também a sua capacidade de desmistificar o desconhecido, incentivando o povo a abandonar crenças limitantes e abraçar uma visão mais pragmática da realidade. Ademais, a promoção da arte e da cultura assume um papel central na revitalização da identidade trácia. A música, a dança, o teatro e as artes plásticas servem como veículos para expressar a dor, a esperança e a resiliência do povo, fortalecendo seu senso de pertencimento e a sua capacidade de superar os traumas do passado. Hércules, ao apoiar e incentivar essas manifestações artísticas, demonstra sua compreensão da importância da cultura como ferramenta de transformação social e de construção de um futuro melhor. Agora, reflita sobre como isso se aplica quando você busca fortalecer o espírito de uma comunidade em tempos de crise. Não basta apenas oferecer ajuda material ou soluções práticas. É preciso também nutrir a alma das pessoas, oferecendo-lhes oportunidades de expressar suas emoções, de celebrar suas tradições e de se conectar com algo maior do que elas mesmas. A história de Hércules na Trácia nos ensina que a verdadeira força de uma comunidade reside na sua capacidade de preservar a sua identidade cultural e de se manter unida em face da adversidade. Em contrapartida, a jornada de Hércules na Trácia nos lembra da importância do diálogo interreligioso e da tolerância religiosa. Ao respeitar as crenças e os rituais dos trácios, mesmo que diferentes dos seus próprios, Hércules demonstra sua abertura à diversidade e a sua capacidade de construir pontes entre diferentes culturas. Ele compreende que a fé é uma força poderosa, capaz tanto de unir quanto de dividir, e que a chave para a paz e a harmonia reside na promoção do respeito mútuo e na valorização da liberdade religiosa. Em suma, a transformação da Trácia sob liderança de Hércules vai além da mera restauração da ordem e da segurança. Envolve uma profunda mudança de mentalidade, uma revitalização da cultura e um fortalecimento do espírito do povo. É um processo complexo e multifacetado, que exige não apenas força e coragem, mas também sabedoria, compaixão e um profundo respeito pela diversidade humana. Entretanto, para além da transformação social e da revitalização cultural, ergue-se um desafio intrínseco ao próprio legado de Hércules: a gestão da memória e a transmutação do heroísmo em algo sustentável e adaptável às gerações vindouras. Não basta apenas inspirar o presente, é crucial moldar o futuro através da disseminação de valores e princípios que transcendam a figura individual do semideus e se enraizem no ethos da Trácia. A perpetuação de mitos e lendas, sem uma reflexão crítica sobre a sua aplicabilidade e relevância, pode levar à estagnação e à idolatria, em vez de à evolução e ao progresso. Nesse sentido, a criação de instituições de memória, como bibliotecas, museus e arquivos, assume um papel fundamental na preservação e disseminação do conhecimento. A coleta e organização de relatos históricos, poemas épicos, peças teatrais e obras de arte relacionadas à jornada de Hércules na Trácia permitem que as futuras gerações tenham acesso a uma rica fonte de informação e inspiração.
Contudo, é crucial que essas instituições promovam uma análise crítica e imparcial dos eventos, evitando a glorificação excessiva ou a demonização injusta, e incentivando o debate e a reflexão sobre os dilemas éticos e morais que marcaram esse período. Além disso, a incorporação dos ensinamentos de Hércules nos currículos escolares e universitários representa uma estratégia eficaz para transmitir valores como coragem, justiça, perseverança e compaixão às novas gerações. Através do estudo de seus feitos, seus erros e suas transformações, os jovens trácios podem aprender a enfrentar os desafios da vida com resiliência e determinação, a defender os seus princípios com convicção e a construir um mundo mais justo e equitativo para todos. Contudo, é crucial que essa educação seja acompanhada de uma reflexão crítica sobre o contexto histórico e social em que Hércules viveu, evitando a aplicação acrítica de seus ensinamentos e incentivando a adaptação dos seus valores aos desafios do presente. De mais a mais, a promoção de festivais, celebrações e rituais que honrem a memória de Hércules e a sua contribuição para a Trácia pode fortalecer o senso de identidade e de pertencimento do povo. Esses eventos oferecem oportunidades para que as pessoas se reúnam, compartilhem suas histórias, celebrem suas conquistas e renovem o seu compromisso com os valores que unem a comunidade. Contudo, é crucial que essas celebrações sejam inclusivas e participativas, evitando a exclusão de grupos minoritários e incentivando a expressão da diversidade cultural da Trácia. Agora, considere como isso se aplica quando você busca construir um legado duradouro em sua própria vida. Não basta apenas alcançar o sucesso pessoal ou profissional. É preciso também investir na transmissão de seus valores e princípios às futuras gerações, através do ensino, da mentoria e do exemplo. A história de Hércules na Trácia nos ensina que o verdadeiro legado de um líder reside na sua capacidade de inspirar os outros a seguir os seus passos e a construir um mundo melhor para todos. À guisa de conclusão parcial, a perenidade do heroísmo de Hércules não reside na mera repetição de seus feitos, mas na capacidade de adaptar seus valores e ensinamentos aos desafios de cada época. A Trácia, ao abraçar essa visão, transforma o legado do semideus em um catalisador para o progresso e a inovação, garantindo que a sua memória continue a inspirar e a guiar as futuras gerações. No entanto, a perpetuação do legado de Hércules enfrenta um desafio adicional: a necessidade de transcender a mera exaltação da figura heroica individual e fomentar uma cultura de liderança distribuída, onde a responsabilidade e o poder são partilhados por diversos membros da sociedade. A dependência excessiva em um único líder, por mais carismático e competente que seja, pode levar à fragilidade institucional e à vulnerabilidade diante de crises futuras. É imperativo, portanto, que Hércules inspire a criação de mecanismos de governança participativa, onde a voz do povo seja ouvida e as decisões sejam tomadas de forma colaborativa. Nesse sentido, a promoção do empoderamento feminino assume um papel crucial. Ao reconhecer o valor e o potencial das mulheres trácias, Hércules desafia as normas sociais patriarcais e abre caminho para sua participação ativa na vida política, econômica e cultural do reino. A nomeação de mulheres para cargos de liderança, o apoio à sua educação e a garantia de seus direitos são medidas essenciais para construir uma sociedade mais justa e equitativa, onde todos os cidadãos tenham a oportunidade de contribuir para o bem comum. Ademais, a descentralização do poder e a autonomia das comunidades locais representam um passo fundamental para fortalecer a democracia e promover o desenvolvimento sustentável. Ao conceder maior autonomia aos vilarejos e cidades da Trácia, Hércules incentiva a autogestão e a responsabilidade local, permitindo que as comunidades tomem decisões que atendam às suas necessidades específicas e promovam o seu próprio progresso. A criação de conselhos comunitários, a eleição de líderes locais e a transferência de recursos para as administrações municipais são medidas importantes para fortalecer a democracia de base e promover a participação cidadã. Agora, considere como isso se aplica quando você busca construir uma organização ou um movimento social duradouro. Não basta apenas atrair seguidores e admiradores. É preciso também empoderar as pessoas para que se tornem líderes e agentes de mudança, capazes de dar continuidade ao seu trabalho e de construir um futuro melhor para todos. A história de Hércules na Trácia nos ensina que a verdadeira liderança reside na capacidade de inspirar os outros a assumir a responsabilidade pelo seu próprio destino e a construir um mundo mais justo e equitativo. Em contrapartida, a jornada de Hércules na Trácia nos lembra da importância da transparência e da prestação de contas na construção de uma sociedade confiável e responsável. Ao exigir que os líderes trácios divulguem informações sobre suas atividades e decisões, Hércules incentiva a transparência e o controle social, combatendo a corrupção e o abuso de poder. A criação de mecanismos de auditoria, a divulgação de informações financeiras e a garantia do acesso à informação são medidas essenciais para fortalecer a confiança pública e promover a boa governança. Em suma, o verdadeiro legado de Hércules na Trácia não se limita à sua força física ou à sua capacidade de vencer batalhas.
Reside, acima de tudo, na sua habilidade de inspirar uma cultura de liderança distribuída, onde a responsabilidade e o poder são partilhados por diversos membros da sociedade. Essa é a chave para construir um futuro sustentável e próspero para a Trácia, onde todos os cidadãos tenham a oportunidade de contribuir para o bem comum e de alcançar o seu pleno potencial. Contudo, para além da miríade de reformas políticas e da efervescência cultural, emerge um derradeiro desafio: a reintegração dos veteranos de guerra à vida civil. Os mercenários que acompanharam Hércules e, por extensão, todos aqueles que empunharam em defesa da Trácia, carregam consigo cicatrizes físicas e psicológicas profundas. Ignorar as suas necessidades, relegando-os ao ostracismo ou à mendicância, seria não apenas uma ingratidão imperdoável, mas também um grave erro estratégico, arriscando a desestabilização da paz recém-conquistada. A sua experiência, a sua disciplina e o seu senso de camaradagem representam um ativo valioso para a sociedade, desde que devidamente canalizados. Nesse sentido, a criação de programas de apoio psicossocial torna-se imprescindível. O trauma da guerra, com as suas perdas, os seus horrores e a sua violência, pode deixar marcas indeléveis na mente dos soldados, manifestando-se em pesadelos, acessos de fúria, depressão e isolamento social. A oferta de terapia individual e em grupo, conduzida por profissionais especializados, é fundamental para ajudá-los a processar as suas experiências, a lidar com o estresse pós-traumático e a reconstruir as suas vidas. Ademais, o apoio às suas famílias, frequentemente afetadas pela ausência e pelo sofrimento dos seus entes queridos, é essencial para garantir a sua reintegração bem-sucedida à sociedade. Por outro lado, a facilitação do acesso à educação e ao emprego representa um passo crucial para sua autonomia e dignidade. Muitos veteranos, após anos dedicados ao serviço militar, encontram-se desqualificados para as exigências do mercado de trabalho civil. A oferta de cursos de formação profissional, adaptados às suas habilidades e interesses, é fundamental para capacitá-los a encontrar empregos dignos e a sustentar as suas famílias. Ademais, a criação de incentivos fiscais para empresas que contratam veteranos pode estimular a sua inserção no mercado de trabalho e combater o preconceito e a discriminação. Agora, imagine como isso se aplica quando você busca reintegrar um indivíduo que passou por um período de reclusão ou de marginalização. Não basta apenas oferecer-lhe uma segunda chance. É preciso também criar as condições para que ele possa se reintegrar à sociedade de forma plena e digna, oferecendo-lhe apoio emocional, oportunidades de educação e emprego, e um ambiente acolhedor e inclusivo. A história de Hércules na Trácia nos ensina que a verdadeira justiça reside na capacidade de oferecer a todos a oportunidade de recomeçar e de construir um futuro melhor. Em acréscimo, a promoção do espírito empreendedor entre os veteranos pode representar uma alternativa promissora para sua reintegração econômica. Muitos soldados, após anos de experiência em liderança e gestão de recursos, possuem as habilidades e a disciplina necessárias para iniciar os seus próprios negócios. A oferta de microcrédito, de consultoria empresarial e de programas de incubação pode ajudá-los a transformar as suas ideias em realidade e a criar empregos para si mesmos e para outros membros da comunidade. Em derradeira análise, o sucesso da reintegração dos veteranos de guerra à vida civil depende da criação de uma cultura de reconhecimento e valorização do seu sacrifício. A sociedade precisa reconhecer a sua dívida para com aqueles que arriscaram as suas vidas em defesa da pátria e oferecer-lhes o respeito, o apoio e as oportunidades que merecem. A história de Hércules na Trácia nos ensina que a verdadeira grandeza de uma nação reside na sua capacidade de cuidar daqueles que a serviram com honra e coragem. Não obstante, a consolidação da paz na Trácia exige uma abordagem que vá além da mera assistência material e psicológica aos veteranos. É imprescindível fomentar um ambiente de reconciliação e perdão, onde as feridas da guerra possam cicatrizar e a confiança mútua possa ser restaurada. A persistência de ressentimentos e ódios, alimentada por memórias dolorosas e narrativas polarizadas, pode minar os esforços de reconstrução e reacender conflitos latentes. A promoção do diálogo intergrupal, a criação de espaços de memória compartilhada e o incentivo a atos de reparação simbólica representam passos cruciais para superar o legado da violência e construir um futuro de harmonia e cooperação. Em contrapartida, a justiça restaurativa surge como uma alternativa promissora à justiça retributiva tradicional. Em vez de se concentrar na punição dos culpados, a justiça restaurativa busca promover a reparação dos danos causados às vítimas, a responsabilização dos agressores e a reconciliação entre as partes envolvidas. A realização de encontros entre vítimas e agressores, mediados por facilitadores neutros, pode permitir que as vítimas expressem as suas dores e necessidades, que os agressores reconheçam as suas responsabilidades e que ambos construam um caminho para o perdão e a cura.
A implementação de programas de reparação comunitária, onde os agressores prestam serviços à comunidade afetada pelos seus crimes, pode fortalecer o senso de responsabilidade coletiva e promover a reintegração social. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com conflitos interpessoais em sua vida. Não basta apenas buscar a vitória ou a punição do outro. É preciso também buscar a compreensão, o perdão e a reconciliação, construindo pontes em vez de muros e promovendo a harmonia em vez da discórdia. A história de Hércules na Trácia nos ensina que a verdadeira força reside na capacidade de perdoar os seus inimigos e de construir um futuro de paz e prosperidade para todos. Além disso, a promoção de uma cultura de paz e não violência representa um investimento a longo prazo na estabilidade e no desenvolvimento da Trácia. A educação para a paz, a promoção de valores como a tolerância, o respeito e a solidariedade, e o combate ao discurso de ódio e à discriminação são medidas essenciais para prevenir futuros conflitos e construir uma sociedade mais justa e equitativa. O apoio a iniciativas comunitárias que promovam a resolução pacífica de conflitos, a mediação e a negociação pode fortalecer a capacidade da sociedade de lidar com as suas diferenças de forma construtiva e evitar o recurso à violência. De mais a mais, a memória da guerra não deve ser apagada, mas sim transformada em um instrumento de aprendizado e prevenção. A construção de memoriais, a criação de museus e a realização de eventos comemorativos podem servir como lembretes constantes dos horrores da guerra e da importância de preservar a paz. Contudo, é crucial que essa memória seja transmitida de forma crítica e reflexiva, evitando a glorificação da violência e incentivando a busca por soluções pacíficas para os conflitos. A história de Hércules na Trácia nos ensina que a verdadeira homenagem aos mortos reside na construção de um futuro onde a guerra seja uma lembrança distante e a paz seja uma realidade duradoura. Portanto, a reconciliação e o perdão não são apenas ideais nobres, mas também necessidades pragmáticas para a construção de uma sociedade trácia forte e resiliente. Ao abraçar esses valores, a Trácia pode superar o legado da violência e construir um futuro de harmonia, cooperação e prosperidade para todos os seus cidadãos. Ainda que a reconciliação e o perdão representem pilares essenciais, a durabilidade da paz na Trácia repousa, de maneira indelével, na capacidade de fomentar uma cultura de responsabilidade ambiental e de gestão sustentável dos recursos naturais. A devastação causada pela guerra, frequentemente acompanhada de exploração predatória e negligência ambiental, pode comprometer a longo prazo a saúde do ecossistema e a qualidade de vida das futuras gerações. A promoção de práticas agrícolas sustentáveis, a conservação da biodiversidade e a proteção dos recursos hídricos tornam-se, portanto, imperativos para garantir a prosperidade e o bem-estar da sociedade trácia. Nessa toada, a adoção de uma economia circular, que priorize a reutilização, a reciclagem e a redução do desperdício, emerge como uma estratégia promissora. Em vez de seguir o modelo linear de produção, consumo e descarte, a economia circular busca minimizar o impacto ambiental e maximizar o valor dos recursos, transformando resíduos em novos produtos e serviços. O incentivo à criação de cooperativas de reciclagem, o desenvolvimento de tecnologias limpas e a promoção do consumo consciente são medidas importantes para construir uma economia mais sustentável e resiliente. Outro sim, a valorização do conhecimento tradicional e das práticas ancestrais de gestão ambiental pode enriquecer a abordagem da Trácia em relação à sustentabilidade. As comunidades indígenas e rurais, detentoras de saberes milenares sobre o uso sustentável dos recursos naturais, podem oferecer soluções inovadoras e adaptadas às condições locais. O reconhecimento e o respeito aos seus direitos, a promoção do diálogo intercultural e o apoio às suas iniciativas de conservação ambiental são fundamentais para construir uma sociedade mais justa e sustentável. Agora, pense em como isso se aplica quando você se depara com desafios ambientais em sua comunidade. Não basta apenas lamentar a degradação e a poluição. É preciso também agir de forma proativa, adotando práticas sustentáveis em seu dia a dia, apoiando iniciativas de conservação ambiental e pressionando as autoridades a implementar políticas públicas que protejam o meio ambiente. A história de Hércules na Trácia nos ensina que a verdadeira prosperidade reside na capacidade de viver em harmonia com a natureza e de garantir um futuro sustentável para as futuras gerações. Ademais, a promoção do turismo sustentável pode representar uma oportunidade para gerar renda e promover a conservação ambiental. Ao valorizar os recursos naturais e culturais da Trácia, o turismo sustentável pode atrair visitantes conscientes e responsáveis, que contribuam para a economia local e apoiem a proteção do meio ambiente. A criação de trilhas ecológicas, a oferta de atividades de ecoturismo e a promoção de produtos artesanais locais são medidas importantes para desenvolver um turismo mais sustentável e benéfico para a comunidade. Em derradeira instância, a sustentabilidade ambiental não é apenas uma questão técnica ou econômica, mas também ética e moral. A Trácia precisa construir uma cultura de respeito pela natureza,
onde os recursos naturais sejam valorizados e utilizados de forma responsável e consciente. A educação ambiental, a promoção de valores como a solidariedade, a justiça e a equidade, e o incentivo à participação cidadã são fundamentais para construir uma sociedade mais sustentável e resiliente, capaz de enfrentar os desafios do futuro com sabedoria e responsabilidade. Em contrapartida ao ideal de uma Trácia ecologicamente restaurada, paira a sombra da influência externa, um labirinto de alianças políticas, acordos comerciais e pressões culturais que podem solapar a autonomia do reino e comprometer a sua capacidade de trilhar um caminho independente. A fragilidade da paz recém-conquistada torna a Trácia vulnerável à manipulação por potências vizinhas, ávidas por expandir a sua influência e explorar os seus recursos. A preservação da soberania nacional, portanto, exige uma diplomacia astuta, um exército bem treinado e uma identidade cultural forte, capaz de resistir à assimilação e à dominação. Nessa conjuntura, a diversificação das relações internacionais emerge como uma estratégia crucial. A dependência excessiva em um único parceiro comercial ou aliado político pode tornar a Trácia refém dos seus interesses e vulnerável a sanções e retaliações. A busca por novos mercados, a assinatura de acordos de cooperação com diversos países e a participação em organizações internacionais podem fortalecer a sua posição no cenário global e aumentar a sua capacidade de resistir a pressões externas. Entretanto, é imperativo que a Trácia defenda sua identidade cultural e os seus valores tradicionais, resistindo à imposição de modelos estrangeiros que não se adequem à sua realidade. A proteção do patrimônio histórico, a promoção das artes e da cultura local e o apoio aos artistas e intelectuais trácios são medidas essenciais para fortalecer o seu senso de identidade e resistir à homogeneização cultural. Ademais, a Trácia deve promover o diálogo intercultural e o intercâmbio de ideias, mas sempre preservando a sua autonomia e a sua capacidade de tomar decisões que atendam aos seus próprios interesses. Agora, imagine como isso se aplica quando você se depara com a influência de culturas estrangeiras em sua própria sociedade. Não basta apenas rejeitar o que vem de fora. É preciso também valorizar o que é seu, fortalecer a sua identidade cultural e promover o diálogo intercultural de forma crítica e construtiva. A história de Hércules na Trácia nos ensina que a verdadeira força de uma nação reside na sua capacidade de preservar a sua identidade e de se relacionar com o mundo de forma autônoma e soberana. Além disso, a Trácia deve investir em sua própria defesa, construindo um exército bem treinado e equipado, capaz de dissuadir agressões externas e proteger a sua soberania. A promoção do serviço militar obrigatório, a modernização das suas forças e a cooperação com outros países na área de segurança podem fortalecer a sua capacidade de defesa e garantir a sua segurança. Contudo, é crucial que a Trácia adote uma postura defensiva e não agressiva, priorizando a diplomacia e a resolução pacífica de conflitos. Em última análise, a Trácia só poderá garantir a sua paz e a sua prosperidade se for capaz de defender a sua soberania, preservar a sua identidade cultural e se relacionar com o mundo de forma autônoma e responsável. A história de Hércules, nesse contexto, serve como um lembrete constante da importância da coragem, da sabedoria e da determinação na defesa dos seus valores e dos seus interesses. A Trácia, ao seguir esse caminho, poderá construir um futuro de paz, prosperidade e justiça para todos os seus cidadãos. Em contraste com a necessidade de salvaguardar a soberania nacional, surge um dilema ético profundo: a responsabilidade da Trácia em relação aos refugiados e deslocados de guerra que buscam asilo em suas fronteiras. A compaixão e a solidariedade, valores tão exaltados pela cultura trácia, impõem um imperativo moral de acolher aqueles que fogem da violência e da perseguição. Contudo, a escassez de recursos, o medo da instabilidade social e a pressão de grupos xenófobos podem dificultar a implementação de políticas de acolhimento justas e humanas. A Trácia, ao lidar com essa complexa questão, deve encontrar um equilíbrio entre a sua responsabilidade humanitária e a sua capacidade de integrar os refugiados à sua sociedade, promovendo a sua autonomia e dignidade. Ademais, a construção de uma identidade nacional inclusiva, que celebre a diversidade e combata a discriminação, torna-se um desafio fundamental. A presença de refugiados e imigrantes pode gerar tensões e conflitos, especialmente se existirem preconceitos e estereótipos arraigados na sociedade. A promoção do diálogo intercultural, a educação para a diversidade e o combate ao racismo e à xenofobia são medidas essenciais para construir uma sociedade mais justa e equitativa, onde todos os cidadãos, independentemente de sua origem ou religião, tenham a oportunidade de contribuir para o bem comum. Agora, imagine como isso se aplica quando você se depara com a chegada de imigrantes ou refugiados em sua comunidade. Não basta apenas oferecer ajuda emergencial. É preciso também combater os preconceitos e estereótipos que alimentam a discriminação e o ódio, promover o diálogo intercultural e construir pontes entre diferentes culturas.
A história de Hércules na Trácia nos ensina que a verdadeira grandeza de uma nação reside na sua capacidade de acolher o estrangeiro, de valorizar a sua diversidade e de construir uma sociedade mais justa e humana para todos. De outra perspectiva, a Trácia deve investir na criação de mecanismos de integração que facilitem a adaptação dos refugiados à sua cultura e ao seu mercado de trabalho. A oferta de cursos de língua, de formação profissional e de apoio jurídico pode ajudá-los a superar as barreiras linguísticas e culturais, a encontrar empregos dignos e a exercer os seus direitos como cidadãos. Ademais, o apoio à criação de associações de refugiados e a promoção de atividades culturais que celebrem a sua identidade pode fortalecer o seu senso de pertencimento e facilitar a sua integração à sociedade. Em última análise, a forma como a Trácia lida com a questão dos refugiados e deslocados de guerra definirá o seu caráter e o seu legado. Ao abraçar os valores da compaixão, da solidariedade e da justiça, a Trácia pode transformar a crise migratória em uma oportunidade para fortalecer a sua sociedade, enriquecer a sua cultura e construir um futuro mais humano e sustentável para todos. A história de Hércules, nesse contexto, serve como um lembrete constante da importância de acolher o estrangeiro e de construir um mundo onde todos tenham a oportunidade de viver em paz e dignidade. Tal como um rio caudaloso que recebe afluentes de diversas origens, a Trácia se fortalece ao abraçar a diversidade, transformando-a em força motriz para o progresso. Talvez, a verdadeira dozena de trabalhos de Hércules seja pavimentar a estrada para uma Trácia mais humana, não apenas mais forte. Apesar da imperativa necessidade de solidariedade e amparo aos desabrigados pela guerra, um desafio singular se manifesta: o delicado equilíbrio entre a preservação das tradições trácias e a integração de novos costumes trazidos pelos forasteiros. A Trácia, com sua cultura rica e milenar, corre o risco de diluir sua identidade ao absorver indiscriminadamente práticas e valores estrangeiros. A chave reside em um diálogo intercultural respeitoso, onde a troca de conhecimentos e experiências ocorra de maneira orgânica, sem imposições ou subjugações, preservando a essência da alma trácia e enriquecendo-a com novas nuances. Nesse contexto, a promoção do bilinguismo e do multilinguismo assume um papel crucial. Ao incentivar o aprendizado de outras línguas, a Trácia facilita a comunicação e a compreensão entre os seus cidadãos e os refugiados, combatendo o isolamento e a marginalização. Ademais, o estudo das línguas trácias pelos forasteiros demonstra respeito pela cultura local e facilita a sua integração à sociedade. A criação de centros de idiomas, a oferta de cursos gratuitos e a valorização do bilinguismo no mercado de trabalho são medidas importantes para promover a diversidade linguística e cultural. Em contrapartida, a Trácia pode se inspirar em modelos de integração bem-sucedidos de outras civilizações, adaptando-os à sua realidade e às suas necessidades. A história da Roma antiga, com a sua capacidade de absorver e integrar povos conquistados, oferecendo-lhes cidadania e oportunidades, serve como um exemplo inspirador. A Trácia, ao seguir esse caminho, pode transformar a diversidade cultural em uma fonte de força e de inovação, construindo uma sociedade mais rica e vibrante. Agora, imagine como isso se aplica quando você se depara com a necessidade de integrar diferentes culturas em seu ambiente de trabalho ou em sua comunidade. Não basta apenas tolerar a diversidade. É preciso também valorizá-la, promovendo o diálogo intercultural, incentivando o aprendizado de outras línguas e criando um ambiente onde todos se sintam acolhidos e respeitados. A história da Trácia nos ensina que a verdadeira riqueza de uma sociedade reside na sua capacidade de abraçar a diversidade e de transformar as diferenças em oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Em adição, a Trácia pode se valer da arte e da cultura como ferramentas de integração. A música, a dança, o teatro, a literatura e as artes visuais podem servir como pontes entre diferentes culturas, permitindo que as pessoas se conheçam, se compreendam e se conectem em um nível mais profundo. A promoção de festivais multiculturais, a criação de espaços de expressão artística e o apoio a artistas de diferentes origens podem fortalecer o senso de comunidade e promover a integração social. Em suma, a integração cultural não é um processo fácil ou linear, mas sim um desafio constante, que exige paciência, diálogo e respeito mútuo. A Trácia, ao abraçar a diversidade e ao promover o diálogo intercultural, pode construir uma sociedade mais justa, equitativa e próspera para todos os seus cidadãos, independentemente de sua origem ou religião. Que os contos e canções trácias se entrelacem com as melodias dos recém-chegados, criando uma sinfonia cultural inédita, um testamento da capacidade humana de construir pontes em vez de muros. Em contraposição à aparente harmonia da integração cultural, reside um perigo sutil, a erosão da memória histórica da Trácia, substituída por narrativas idealizadas ou convenientes. A reconstrução de um reino devastado pela guerra exige mais do que edifícios e infraestruturas, requer a preservação da verdade sobre o passado, mesmo que dolorosa.
A omissão de eventos traumáticos, a glorificação de figuras controversas e a manipulação da história para fins políticos podem gerar um revisionismo perigoso, que impede a Trácia de aprender com seus erros e de construir um futuro mais justo. Nesse sentido, a criação de um Conselho da Verdade e Reconciliação, composto por historiadores, vítimas, ex-combatentes e representantes da sociedade civil, surge como uma iniciativa fundamental. Esse conselho teria a responsabilidade de investigar os crimes cometidos durante a guerra, identificar os responsáveis e promover a reparação das vítimas. A divulgação pública dos resultados da investigação, através de relatórios, exposições e documentários, contribuiria para a construção de uma memória coletiva mais completa e precisa, evitando a repetição dos erros do passado. Ademais, a Trácia pode se inspirar na experiência de outras nações que enfrentaram processos de transição após conflitos como a África do Sul e a Argentina. A criação de museus da memória, a realização de cerimônias de homenagem às vítimas e a promoção de programas de educação para a paz podem ajudar a sociedade a lidar com o trauma da guerra e a construir um futuro de reconciliação e justiça. No entanto, é crucial que esses processos sejam conduzidos de forma transparente e participativa, garantindo a voz das vítimas e evitando a instrumentalização política da memória. Agora, imagine como isso se aplica quando você se depara com situações de injustiça e opressão em sua comunidade. Não basta apenas denunciar os abusos e exigir punições. É preciso também lutar pela verdade e pela memória, preservando os relatos das vítimas e combatendo a negação e o revisionismo. A história da Trácia nos ensina que a verdadeira justiça reside na capacidade de reconhecer os erros do passado e de construir um futuro onde a dignidade humana seja respeitada e protegida. Por outro lado, a Trácia pode se valer da arte e da cultura como ferramentas de resistência à manipulação da memória. A literatura, o cinema, a música e as artes visuais podem expressar a dor, a esperança e a resiliência das vítimas, combatendo o silêncio e o esquecimento. O apoio a artistas e intelectuais que se dedicam a temas relacionados à memória da guerra pode fortalecer a consciência social e promover a reflexão crítica sobre o passado. Em suma, a preservação da memória histórica não é apenas um dever moral, mas também uma necessidade política para a construção de uma sociedade trácia mais justa e democrática. Ao enfrentar o seu passado com coragem e honestidade, a Trácia pode aprender com seus erros e construir um futuro onde a paz, a justiça e a dignidade humana sejam valores supremos. Assim como um jardineiro experiente que remove as ervas daninhas para que as flores prosperem, a Trácia deve expurgar as mentiras e os mitos para que a verdade e a reconciliação possam florescer. Afinal, um futuro sólido se constrói sobre as fundações da verdade, por mais dolorosas que sejam. Em contrapartida à salvaguarda da memória coletiva, um desafio singular se apresenta: o fomento de uma cultura de inovação e empreendedorismo, que impulsione a Trácia para um futuro de prosperidade e autonomia. A mera restauração da ordem e da segurança, embora fundamental, não garante o desenvolvimento sustentável e a competitividade do reino em um cenário global cada vez mais dinâmico e complexo. É imperativo, portanto, que a Trácia invista na educação, na ciência e na tecnologia, criando um ambiente favorável à criação de novas empresas e à geração de empregos de qualidade. Nesse sentido, a criação de parques tecnológicos e incubadoras de empresas surge como uma estratégia promissora. Esses espaços oferecem infraestrutura, mentoria e acesso a financiamento para startups e empresas inovadoras, permitindo que elas desenvolvam seus produtos e serviços e alcancem o mercado. A proximidade com universidades e centros de pesquisa facilita a transferência de tecnologia e o intercâmbio de conhecimento, criando um ecossistema de inovação vibrante e dinâmico. Ademais, a Trácia pode se inspirar em modelos bem-sucedidos de outros países, como o Vale do Silício nos Estados Unidos e o Parque Tecnológico de Sophia Antipolis na França, adaptando-os à sua realidade e às suas necessidades. Outro ponto crucial é o incentivo ao ensino técnico e profissionalizante, que prepare os jovens trácios para as demandas do mercado de trabalho. A oferta de cursos de qualidade, alinhados com as necessidades das empresas, pode reduzir o desemprego e aumentar a produtividade da economia. A parceria com o setor privado, através de estágios e programas de aprendizagem, garante que os alunos adquiram as habilidades e o conhecimento necessários para ter sucesso em suas carreiras. Agora, pondere como isso se aplica quando você se depara com a necessidade de reinventar sua carreira ou de iniciar um novo negócio. Não basta apenas ter uma boa ideia. É preciso também ter acesso a recursos, mentoria e apoio para transformar essa ideia em realidade. A história de Hércules na Trácia nos ensina que a verdadeira inovação reside na capacidade de superar os obstáculos, de aprender com os erros e de perseverar na busca por seus objetivos. Outrosim, a Trácia pode se beneficiar da diversificação de sua economia, explorando novos setores e mercados. O turismo sustentável, a agricultura orgânica,
a produção de energia renovável e a indústria criativa são apenas alguns exemplos de áreas com grande potencial de crescimento. O investimento em infraestrutura, a simplificação da burocracia e a criação de incentivos fiscais podem atrair investimentos estrangeiros e estimular o desenvolvimento desses setores. Em derradeira análise, o sucesso da Trácia em construir uma economia inovadora e competitiva depende da criação de uma cultura empreendedora, que valorize a criatividade, a iniciativa e a ousadia. A celebração dos sucessos, o aprendizado com os fracassos e o incentivo à colaboração são elementos essenciais para fomentar um ambiente onde as ideias floresçam e os negócios prosperem. Que a Trácia se torne um celeiro de talentos e um polo de inovação, inspirando outras nações a seguir o seu exemplo e a construir um futuro mais próspero e sustentável para todos. A fim de ilustrar, pense em um artesão trácio, outrora limitado à produção de ferramentas rudimentares, que, ao ter acesso a novas tecnologias e conhecimentos, transforma sua pequena oficina em uma próspera fábrica de produtos inovadores, gerando empregos e impulsionando a economia local. Essa é a essência da inovação, a capacidade de transformar o ordinário em extraordinário, de criar valor a partir do conhecimento e da criatividade. Contemplando a tapeçaria que meticulosamente fomos tecendo, percebemos que a jornada de Hércules na Trácia se revela menos como um relato épico de conquistas e mais como um espelho multifacetado da condição humana. A força bruta, a astúcia militar e a liderança carismática, embora inegáveis, palidecem diante da complexidade das escolhas morais, dos dilemas existenciais e dos desafios sociais que permeiam a sua trajetória. A Trácia, outrora um mero palco de batalhas, emerge como um microcosmo do mundo, onde as lutas internas e externas se entrelaçam, moldando o destino de indivíduos e nações. À medida que nos aproximamos do desfecho, torna-se evidente que a herança de Hércules transcende a mera perpetuação de lendas e mitos. O verdadeiro legado reside na capacidade de inspirar uma transformação profunda e duradoura, que se manifeste não apenas na reconstrução material do reino, mas também na renovação do espírito trácio. A força, a coragem e a resiliência, qualidades tão celebradas na figura do semideus, devem ser internalizadas por cada cidadão, tornando-se a base para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e próspera. Observando a confluência dessas ideias, o caminho que se descortina à nossa frente assume contornos mais nítidos. A Trácia, qual crisálida em transformação, emerge de um passado de dor e sofrimento, pronta para alçar voo rumo a um futuro promissor. No entanto, a jornada não será fácil. Os desafios são inúmeros e complexos, exigindo sabedoria, discernimento e um compromisso inabalável com os valores que a sustentam. A memória do passado, a ousadia do presente e a visão do futuro devem se entrelaçar, qual corda trançada, para garantir a segurança e a estabilidade do reino. Refletindo sobre essa jornada até aqui, somos convidados a questionar a própria natureza do heroísmo. Será que a verdadeira grandeza reside na capacidade de superar os obstáculos ou na habilidade de inspirar os outros a fazerem o mesmo? Será que a força bruta é mais importante do que a compaixão e a empatia? Será que o poder individual é mais valioso do que a colaboração e a solidariedade? As respostas a essas perguntas, sem dúvida, moldarão o futuro da Trácia e o legado de Hércules. Como um rio que, após percorrer longas distâncias, finalmente encontra o mar, a história de Hércules na Trácia se aproxima do seu destino final. As lições aprendidas, os desafios superados e as transformações vivenciadas convergem para um momento de clareza e propósito. Que a Trácia, ao trilhar o seu próprio caminho, se inspire na coragem, na resiliência e na sabedoria de Hércules, construindo um futuro onde a paz, a justiça e a prosperidade sejam uma realidade para todos. Que a chama da esperança, acesa pelo semideus, continue a brilhar, iluminando o caminho para as futuras gerações. Em verdade, a saga de Hércules na Trácia não se encerra com o silêncio dos campos de batalha, nem com a ascensão de uma nova ordem política. Seu verdadeiro epílogo reside na sutil metamorfose que ele catalisa no coração do povo trácio, um despertar para a resiliência que reside em cada alma humana, mesmo sob o peso das mais severas provações. A Trácia, antes marcada pela sombra da opressão e da devastação, encontra em si a força para reconstruir não apenas suas cidades e templos, mas também o tecido social que a une. O legado de Hércules, portanto, não se resume a um conjunto de feitos heróicos a serem reverenciados em livros de história. Ele se manifesta na capacidade da Trácia de abraçar a diversidade, de perdoar o passado, de construir um futuro onde a justiça e a igualdade sejam pilares inabaláveis. A verdadeira vitória não reside na subjugação de inimigos externos, mas na conquista da paz interior, na superação do medo e da ignorância, na construção de uma sociedade onde cada indivíduo possa florescer em sua plenitude. E assim, a Trácia se ergue, não como uma réplica glorificada do passado, mas como uma nação forjada nas chamas da adversidade,
temperada pela sabedoria e impulsionada pela esperança. A memória de Hércules, imortalizada em canções, poemas e obras de arte, serve como um farol, guiando o povo trácio em sua jornada rumo a um futuro incerto, mas repleto de possibilidades. Que a coragem, a compaixão e a determinação que marcaram a trajetória do semideus inspirem cada cidadão a trilhar o seu próprio caminho com integridade e ousadia. O verdadeiro aprendizado, contudo, começa agora. Que a Trácia, ao seguir em frente, jamais se esqueça das lições do passado, mas que também não se prenda a ele, buscando sempre novas formas de inovar, de se adaptar e de prosperar. Que a sua história sirva de inspiração para outras nações, mostrando que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível construir um mundo mais justo, mais pacífico e mais humano. Que a chama da esperança, acesa por Hércules, continue a arder, iluminando o caminho para as futuras gerações. Que assim seja, e que a Trácia prospere em paz e harmonia. Imagine o peso de um passado glorioso esmagando seus ombros, não como uma coroa a ser ostentada, mas como grilhões enferrujados que o prendem a um ciclo de dor e remorso. Visualize a sombra do luto dançando em cada fresta de luz, transformando a alegria em eco distante e a esperança em miragem fugaz. Agora, imagine-se nesse estado, não como um espectador distante, mas como o próprio Hércules, o semideus lendário, não o herói dos contos infantis, mas um homem quebrado, amargurado, reduzido à sombra do mito que outrora personificou. Esqueça as tapeçarias bordadas com as 12 tarefas, os poemas épicos que celebram sua força sobre-humana. O Hércules que exploraremos aqui é um líder de mercenários, um comandante implacável que trocou a honra pela ganância, a glória pela sobrevivência. Ele não busca salvar o mundo, mas sim preencher o vazio deixado pelas perdas que o assombram. O ouro é sua única bússola, a violência, sua única linguagem. Ele se tornou um produto do seu passado, moldado pela tragédia e endurecido pela brutalidade. A questão que nos assombra é: o que acontece quando um herói lendário perde sua fé na humanidade? Quando o semideus se torna mais humano em sua dor do que em seus feitos? Quando a força bruta se torna um escudo para a fragilidade interior? Essa é a encruzilhada onde encontramos Hércules, um homem atormentado que se esconde atrás de uma máscara de indiferença, um líder que lidera não por idealismo, mas por necessidade. A Trácia, um reino à beira do caos, se torna o palco improvável para sua redenção. Um chamado do rei, uma promessa de ouro e um exército a ser liderado contra uma força sombria que se alastra. Hércules aceita a missão, não por altruísmo, mas pela oportunidade de mais um pagamento, mais uma batalha, mais uma forma de anestesiar a dor que o consome. Mas a guerra, com sua brutalidade implacável, tem uma maneira curiosa de revelar a verdade. Em meio ao caos e à carnificina, vislumbres de honra e sacrifício começam a surgir, desafiando o cinismo que Hércules cultivou com tanto afinco. A responsabilidade de liderar um exército, de proteger um reino, reacende uma chama adormecida em seu interior. A força bruta, outrora sua única, agora se alia à sabedoria, à estratégia, à empatia. A jornada de Hércules na Trácia não é apenas uma luta contra um inimigo externo, mas uma batalha interna contra seus próprios demônios. Ele precisa confrontar o passado, aceitar a dor e encontrar um novo propósito. Ele não luta apenas pela Trácia, mas por sua própria alma, em busca de redenção em meio ao caos da guerra. Este não é um conto de fadas sobre um herói invencível, mas uma saga épica sobre um homem quebrado que encontra força para se reconstruir. Um semideus que descobre sua humanidade em meio ao sofrimento, um líder que aprende a liderar com o coração, um guerreiro que encontra paz na batalha. A história de Hércules na Trácia é uma jornada de renascimento, onde o luto se transforma em esperança, a amargura em compaixão e a força bruta em sabedoria. Prepare-se para testemunhar a transformação de um mito em homem, a redenção de um herói em meio ao caos da guerra. Voltemos nosso olhar agora para as raízes deste Hércules amargurado, para além dos mitos e das lendas que adornam os livros de história. Mergulhemos nas profundezas da psique de um homem que, apesar de sua herança divina, experimentou a dor da perda de uma forma terrivelmente humana. Não se trata apenas da de sua família, evento trágico que o impulsionou para o caminho da mercenarização, mas sim do processo lento e corrosivo de desilusão que o acompanhou. A infância de Hércules, ao contrário do que se possa imaginar, não foi um conto de heroísmo e glória. Ele cresceu sob o peso das expectativas, constantemente comparado ao pai, Zeus, e obrigado a provar seu valor. Essa pressão constante, somada à instabilidade familiar, plantou as sementes da insegurança e da raiva em seu coração. A busca incessante por aprovação, a necessidade de provar sua força, o tornaram vulnerável à manipulação e à desilusão. A perda de sua família não foi apenas um evento trágico, mas o ponto de ruptura que o lançou em uma espiral descendente. A culpa, a raiva e a sensação de impotência o consumiram,
levando-o a questionar tudo em que acreditava. Os deuses, que ele outrora venerava, se tornaram figuras distantes e indiferentes, incapazes de impedir a tragédia que o assolou. A fé em um propósito maior se desfez, deixando-o à deriva em um mar de cinismo e desespero. A escolha de se tornar um mercenário não foi uma decisão impulsiva, mas sim uma consequência lógica de sua desilusão. A vida de um mercenário oferecia uma forma de escapar da dor, de se esconder atrás de uma fachada de força e indiferença. O ouro se tornou um substituto para o amor e a aprovação, a violência, uma forma de canalizar a raiva e a frustração. Hércules se tornou um instrumento de guerra, um executor implacável que não se importava com as consequências de seus atos. É importante ressaltar que a amargura de Hércules não é apenas um traço de personalidade, mas sim um mecanismo de defesa. Ele se protege da dor construindo um muro ao redor de seu coração, isolando-se do mundo e negando qualquer possibilidade de felicidade. A ironia é que, ao tentar se proteger, ele se torna prisioneiro de sua própria dor. A liderança de seu bando de mercenários é um reflexo de seu estado interior. Ele não busca inspirar ou motivar seus homens, mas sim controlá-los através do medo e da intimidação. A lealdade é comprada com ouro, e a disciplina é imposta com violência. Hércules se tornou um tirano, um déspota que governa com mão de ferro, incapaz de confiar em ninguém e obcecado por manter o controle. Agora, considere como essa história de desilusão e amargura se manifesta em suas próprias vidas. Quantas vezes vocês se sentiram desiludidos com o mundo, traídos por aqueles em quem confiavam, ou impotentes diante da injustiça? Quantas vezes vocês construíram muros ao redor de seus corações para se proteger da dor, isolando-se do amor e da felicidade? A história de Hércules é um espelho que reflete nossas próprias fragilidades e vulnerabilidades, lembrando-nos que a dor, por mais intensa que seja, não precisa nos definir. Entremos, agora, no cerne da questão: a Trácia e o papel que ela desempenha como catalisador na transformação de Hércules. Não se trata apenas de mais um reino necessitando de um exército. A Trácia representa um espelho distorcido, refletindo as próprias feridas e potenciais de Hércules. A terra, assolada pela guerra e pela opressão, ecoa o caos interno que assola o herói. Mas, ao contrário do seu estado de espírito, a Trácia ainda pulsa com uma chama de esperança, um desejo de liberdade que desafia a escuridão. O rei da Trácia, Cotes, não é um monarca idealizado, mas sim um líder pragmático, consciente dos seus limites e desesperado para proteger o seu povo. Ele enxerga em Hércules não um mito, mas a força bruta, a capacidade de liderar um exército e enfrentar a que se aproxima. Cotes oferece a Hércules não apenas ouro, mas também uma responsabilidade, um propósito que vai além da mera ganância. Ele apela para o senso de dever que ainda reside, adormecido, no coração do semideus. A força sombria que a Trácia não é apenas um exército invasor, mas sim uma manifestação das próprias sombras que assombram Hércules. A tirania, a violência e a opressão representam os demônios internos que ele tem lutado para suprimir. Ao enfrentar essa externa, Hércules é forçado a confrontar os seus próprios fantasmas, a reconhecer a sua responsabilidade na perpetuação da violência e a escolher entre a destruição e a redenção. É crucial entender que a Trácia não é apenas um campo de batalha físico, mas também um campo de batalha moral. Hércules não está apenas lutando contra um inimigo externo, mas também contra suas próprias tendências destrutivas. Ele precisa aprender a usar a sua força não para oprimir e controlar, mas para proteger e inspirar. A liderança que ele exerce sobre o exército trácio se torna um teste da sua própria transformação. Observe como, em diversas situações de liderança, a responsabilidade para com um grupo pode se tornar um espelho do nosso próprio caráter. Da mesma forma que Hércules se vê confrontado com as necessidades da Trácia, cada um de nós, em diferentes esferas da vida, é chamado a responder às necessidades daqueles que nos rodeiam. A forma como respondemos a esse chamado revela muito sobre quem somos e sobre o nosso potencial para o bem. Além disso, a relação de Hércules com seus companheiros mercenários também se transforma ao longo da sua jornada na Trácia. Inicialmente unidos apenas pela ganância, eles começam a desenvolver um senso de camaradagem e lealdade à medida que enfrentam os desafios da guerra. Hércules, por sua vez, aprende a confiar nos seus companheiros, a reconhecer o valor das suas habilidades e a delegar responsabilidades. Essa mudança na dinâmica do grupo reflete a sua própria transformação, a sua crescente capacidade de se conectar com os outros e de formar laços genuínos. Portanto, a Trácia não é apenas o cenário da redenção de Hércules, mas também o catalisador que a torna possível. O reino, com as suas necessidades e desafios, força Hércules a confrontar os seus próprios demônios, a reconhecer o seu potencial para o bem e a abraçar um novo propósito na vida. A jornada na Trácia é uma jornada de autodescoberta, de transformação e de redenção,
que redefine o legado de Hércules e o transforma em um herói digno do seu mito. A influência da jornada na Trácia transcende a mera salvação de um reino, impregnando a própria essência da liderança exercida por Hércules. Em vez de se limitar à imposição de sua vontade, ele aprende a cultivar a resiliência e a autossuficiência em seus subordinados. Contudo, essa transformação não se opera de maneira instantânea ou indolor. Inicialmente, a desconfiança e o ceticismo permeiam o exército trácio, acostumado a líderes corruptos e ineficientes. Hércules precisa demonstrar, por meio de ações concretas e decisões estratégicas, que sua liderança se baseia em princípios como justiça, coragem e sacrifício. Ademais, a guerra na Trácia expõe Hércules a diferentes perspectivas e valores. Ele se depara com a bravura dos soldados trácios, a astúcia dos estrategistas locais e a sabedoria dos anciãos da tribo. Através da interação com esses indivíduos, Hércules começa a questionar suas próprias crenças e preconceitos, abrindo-se para novas formas de pensar e agir. Ele percebe que a verdadeira força não reside apenas na capacidade de destruir, mas também na habilidade de construir, inspirar e unir. Em contrapartida, a brutalidade da guerra o confronta com as consequências de suas ações passadas. As perdas de vidas, a destruição de lares e o sofrimento da população civil fazem refletir sobre o impacto de sua vida como mercenário. Ele se sente responsável pelas S que causou e pelo sofrimento que infligiu, e essa culpa o motiva a buscar redenção através de seus atos na Trácia. Ele se torna um protetor do povo, um defensor dos oprimidos, um símbolo de esperança em meio à escuridão. Outrosim, a experiência na Trácia desafia a própria noção de heroísmo que Hércules internalizou ao longo de sua vida. Ele percebe que ser um herói não significa ser invencível ou imune à dor, mas sim ter a coragem de enfrentar seus próprios medos e fraquezas, de aprender com seus erros e de se levantar após cada queda. O heroísmo se manifesta na capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir empatia pelo sofrimento alheio e de lutar por um mundo mais justo e igualitário. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta desafios em sua própria vida. Em vez de se deixar paralisar pelo medo ou pela insegurança, procure aprender com seus erros, buscar novas perspectivas e se conectar com os outros. Lembre-se de que a verdadeira força reside na capacidade de se adaptar, de crescer e de se transformar, mesmo diante das adversidades. Em suma, a jornada de Hércules na Trácia não se limita a uma simples batalha por um reino, mas sim a uma profunda transformação interior. Através da liderança, da interação com diferentes culturas e da confrontação com as consequências de seus atos, ele se torna um líder mais compassivo, um guerreiro mais sábio e um herói mais humano. A Trácia se torna o palco de sua redenção, o lugar onde ele encontra um novo propósito na vida e redefine seu legado para as futuras gerações. Contudo, a ascensão de Hércules como líder na Trácia não se desenrola isenta de controvérsias e desafios. Longe de ser uma narrativa linear de redenção, sua jornada é pontuada por decisões questionáveis e alianças ambíguas, que lançam dúvidas sobre a genuinidade de sua transformação. A sombra do passado, com seus atos de violência e ganância, paira sobre suas ações presentes, gerando desconfiança entre os trácios e reacendendo antigas rivalidades. Em contrapartida ao idealizado conto de heroísmo, Hércules se vê forçado a negociar com figuras obscuras da Trácia, indivíduos dispostos a tudo para ascender ao poder. Tais alianças, embora estratégicas para a defesa do reino, comprometem seus princípios e o colocam em situações moralmente ambíguas. A linha tênue entre o bem e o mal se torna cada vez mais difusa, exigindo que Hércules tome decisões difíceis, que podem macular sua reputação e comprometer a confiança depositada nele. Outro aspecto crucial a ser considerado reside nos mitos e lendas que cercam a figura de Hércules. A imagem do semideus invencível, construída ao longo dos séculos, gera expectativas irreais e dificulta sua aceitação como um líder humano, falível e sujeito a erros. Muitos trácios o veem como uma divindade distante, incapaz de compreender suas dificuldades e anseios. Hércules precisa desmistificar essa imagem, demonstrando sua vulnerabilidade e sua capacidade de se conectar com o povo em um nível pessoal. Além disso, a liderança de Hércules na Trácia enfrenta a oposição de líderes locais que se sentem por sua presença. Esses indivíduos, movidos pela inveja e pela ambição, disseminam boatos e intrigas para minar sua autoridade e sabotar seus planos. Hércules precisa lidar com essa oposição interna com astúcia e diplomacia, evitando confrontos diretos que poderiam desestabilizar o reino e enfraquecer a resistência contra a externa. Agora, reflita sobre como essas dinâmicas se manifestam em situações de liderança que você presencia ou vivencia. Quantas vezes líderes são confrontados com decisões moralmente ambíguas, forçados a negociar com figuras questionáveis ou a lidar com a oposição interna?
A capacidade de navegar por essas complexidades com integridade e discernimento se torna um fator crucial para o sucesso e a credibilidade de um líder. Em suma, a jornada de Hércules na Trácia não é uma simples história de redenção, mas sim uma complexa narrativa de transformação, marcada por controvérsias, desafios e escolhas difíceis. Ao confrontar seus próprios demônios, negociar com figuras obscuras e desmistificar sua imagem de semideus, Hércules redefine seu papel como líder, demonstrando que a verdadeira força reside na capacidade de aprender com os erros, de se adaptar às circunstâncias e de lutar por um ideal, mesmo que o caminho seja tortuoso e incerto. Ainda que a liderança de Hércules na Trácia se revele transformadora, ela não apaga a complexidade da sua herança, nem elimina cicatrizes do passado. Surge, então, um debate acalorado sobre a legitimidade da sua redenção, questionando se um indivíduo maculado pela violência pode, de fato, se tornar um símbolo de esperança e justiça. Alguns trácios, imbuídos de um profundo ressentimento pelas suas ações pregressas, argumentam que a sua presença no reino é uma afronta à memória das vítimas e um lembrete constante da brutalidade da guerra. Em contrapartida, outros defendem que a transformação de Hércules é genuína e que a sua experiência como mercenário o torna singularmente qualificado para liderar a Trácia contra a que se aproxima. Argumentam que a sua força, outrora utilizada para fins egoístas, agora se volta para a proteção do povo e a defesa da liberdade. Essa dualidade de opiniões cria uma tensão constante na Trácia, dividindo a população entre aqueles que o apoiam incondicionalmente e aqueles que o rejeitam veementemente. Acrescente-se a isso a persistente dúvida sobre os seus motivos. Seria sua busca por redenção um ato genuíno de arrependimento, ou uma mera estratégia para alcançar o poder e a glória? Essa incerteza paira sobre todas as suas ações, alimentando a desconfiança e dificultando a sua aceitação como um líder legítimo. Hércules precisa constantemente provar a sua lealdade à Trácia, demonstrando que o seu compromisso com o reino é mais forte do que a sua ambição pessoal. Não obstante, o legado de Hércules na Trácia é perpetuado por meio de histórias e canções que exaltam a sua bravura e a sua liderança. No entanto, essas narrativas frequentemente omitem os seus erros e as suas falhas, criando uma imagem idealizada do herói que não corresponde à realidade. Essa distorção da verdade gera um debate sobre a importância da memória histórica e a necessidade de confrontar o passado, mesmo que ele seja doloroso e incômodo. Agora, pensemos em como essa dinâmica se manifesta na forma como as sociedades lidam com figuras históricas controversas. Quantas vezes líderes com passados questionáveis são glorificados, enquanto as suas vítimas são silenciadas? Qual o papel da memória coletiva na construção da identidade nacional e na perpetuação de mitos e lendas? A história de Hércules na Trácia nos convida a refletir sobre a complexidade da natureza humana e a importância de confrontar o passado com honestidade e coragem. Em suma, a história de Hércules na Trácia é um estudo sobre a natureza da redenção, a complexidade da liderança e a importância da memória histórica. Ao confrontar os seus próprios demônios, negociar com figuras obscuras e desmistificar a sua imagem de semideus, Hércules redefine o seu papel como líder, demonstrando que a verdadeira força reside na capacidade de aprender com os erros, de se adaptar às circunstâncias e de lutar por um ideal, mesmo que o caminho seja tortuoso e incerto. A sua jornada na Trácia é um exemplo de como a redenção é um processo contínuo, que exige coragem, humildade e compromisso com a verdade. A reconciliação de Hércules com o seu passado, portanto, não se configura como um apagamento, mas como uma integração complexa. Em vez de renegar a sua história, ele aprende a utilizá-la como um catalisador para a mudança, transformando a dor em empatia e a força bruta em sabedoria. Ele reconhece que a sua redenção não é um prêmio a ser conquistado, mas sim um processo contínuo de autoconhecimento e aprimoramento. Cada batalha travada na Trácia, cada decisão difícil tomada, se torna uma oportunidade para expiar os seus pecados e construir um legado mais justo e duradouro. Contudo, essa jornada de autodescoberta não se limita à esfera individual. Hércules compreende que a sua redenção está intrinsecamente ligada à redenção da Trácia, e que ele não pode alcançar a paz interior enquanto o reino permanecer assolado pela guerra e pela opressão. Ele se torna um defensor da justiça social, lutando contra a corrupção, a desigualdade e a exploração. A sua liderança se transforma em um farol de esperança para os oprimidos, inspirando-os a lutar por seus direitos e a construir um futuro melhor para si e para as futuras gerações. Adicionalmente, a relação de Hércules com os deuses, outrora marcada pela raiva e pela desilusão, passa por uma profunda transformação. Ele deixa de vê-los como figuras distantes e indiferentes, e começa a reconhecer a sua própria divindade interior. Ele compreende que a força para superar os seus desafios reside dentro de si, e que ele não precisa da aprovação ou da intervenção dos deuses para alcançar a redenção.
Essa autoconfiança recém-descoberta o capacita a tomar decisões mais ousadas e a liderar a Trácia com convicção e determinação. Dessa maneira, a história de Hércules na Trácia se torna um exemplo de como a redenção é possível, mesmo para aqueles que cometeram os erros mais graves. A sua jornada nos ensina que o passado não precisa nos definir, e que sempre podemos escolher um novo caminho. A sua liderança nos inspira a lutar por um mundo mais justo e igualitário, e a acreditar no poder da transformação. Agora, ponderemos sobre como isso se aplica à nossa própria vida. Quantas vezes nos sentimos aprisionados pelo nosso passado, incapazes de superar os nossos erros e de alcançar a felicidade? A história de Hércules nos lembra que a redenção está sempre ao nosso alcance, e que podemos encontrar a força para mudar o nosso destino. Em contrapartida a uma visão simplista de heroísmo, a trajetória de Hércules ressalta a importância da vulnerabilidade, da autocrítica e da constante busca por aprimoramento. Ele se torna um líder mais autêntico e inspirador ao reconhecer suas próprias limitações e ao se permitir sentir a dor do sofrimento alheio. Essa humanidade, antes reprimida, se revela como a sua maior força, permitindo-lhe conectar-se com o povo da Trácia em um nível mais profundo e genuíno. A sua redenção, portanto, não se resume a um ato isolado de bravura, mas sim a uma transformação gradual e contínua, que o eleva de um mero guerreiro a um verdadeiro líder e um símbolo de esperança para a Trácia. Em contrapartida à redenção individual de Hércules, emerge uma questão fundamental: qual o legado que ele deixa para a Trácia, para além da salvação imediata do reino? A reconstrução física e social da Trácia, devastada pela guerra, exige mais do que a simples expulsão do invasor. Requer a implementação de estruturas políticas e econômicas que garantam a estabilidade, a justiça e a prosperidade a longo prazo. Hércules, ciente dessa necessidade, se empenha em promover reformas que transcendem a mera restauração do status quo ante bellum. Nesse sentido, a influência de Hércules se estende à criação de um novo código de leis, inspirado em princípios de igualdade e equidade. Ele abole práticas arcaicas que perpetuavam a opressão e a exploração, como a escravidão e a servidão. Em vez disso, ele promove liberdade individual e a meritocracia, incentivando a participação de todos os cidadãos na vida política e econômica do reino. Essa iniciativa, no entanto, enfrenta a resistência ferrenha da aristocracia local, que se beneficiava do antigo sistema e se recusa a abrir mão de seus privilégios. Ademais, Hércules se dedica à criação de um exército permanente, treinado e equipado para defender a Trácia contra futuras S. Ele abandona a prática de recrutar mercenários, apostando na formação de soldados leais e comprometidos com a defesa do reino. Essa medida, além de fortalecer a segurança da Trácia, gera empregos e oportunidades para os jovens, contribuindo para a estabilidade social e econômica. Contudo, a criação desse exército permanente exige investimentos significativos, o que gera debates acalorados sobre a alocação de recursos públicos. Outrosim, Hércules se empenha em promover a educação e a cultura na Trácia, reconhecendo a importância do conhecimento para o desenvolvimento social e econômico. Ele funda escolas e bibliotecas, incentivando a leitura e o estudo. Além disso, ele apoia artistas e intelectuais, promovendo a criação de obras que exaltem a história, a cultura e os valores da Trácia. Essa iniciativa, no entanto, enfrenta a desconfiança de alguns setores da sociedade, que veem a educação como uma sua autoridade e ao seu controle. De outra forma, o legado de Hércules na Trácia se manifesta na sua capacidade de inspirar outros líderes a seguir os seus passos. Ele forma discípulos e sucessores, transmitindo-lhes os seus conhecimentos, os seus valores e a sua visão de mundo. Esses líderes, por sua vez, se encarregam de dar continuidade ao seu trabalho, garantindo que os seus ideais e as suas reformas perdurem para as futuras gerações. Essa transmissão de conhecimento e de valores é fundamental para a consolidação do legado de Hércules e para a construção de uma Trácia mais justa, próspera e livre. Agora, pense em como isso se aplica a você. Quais os legados que você deseja deixar para o mundo? Que tipo de impacto você quer ter na vida das pessoas que o cercam? A história de Hércules nos convida a refletir sobre a nossa responsabilidade social e a importância de contribuir para a construção de um futuro melhor para todos. Contudo, para além das reformas estruturais e do legado tangível, reside um aspecto menos evidente, porém igualmente poderoso, da influência de Hércules na Trácia: a transformação cultural. A sua presença, inicialmente recebida com desconfiança, catalisa uma mudança profunda nos valores e nas crenças da população, fomentando um espírito de união, resiliência e esperança que perdura mesmo após a sua partida. Esse legado intangível se manifesta de diversas formas, desde a revitalização de tradições ancestrais até a adoção de novas práticas que promovem a inclusão e a justiça social. Em vez de impor a sua própria cultura, Hércules se mostra aberto a aprender com os costumes e as tradições trácias,
valorizando a diversidade e o patrimônio cultural do reino. Ele participa de festivais e rituais, demonstra interesse pela música e pela dança local, e incentiva a preservação das línguas e dos dialetos regionais. Essa atitude de respeito e valorização contribui para fortalecer a identidade nacional da Trácia, unindo a população em torno de um senso comum de pertencimento e orgulho. Ademais, a sua história pessoal, marcada pela superação da dor e pela busca da redenção, se torna uma fonte de inspiração para os trácios, que encontram em Hércules um modelo de resiliência e perseverança. A sua trajetória demonstra que é possível se reerguer após as maiores tragédias, que o passado não precisa nos aprisionar, e que sempre podemos encontrar um novo propósito na vida. Essa mensagem de esperança se espalha por toda a Trácia, fortalecendo a fé da população em um futuro melhor. Outro sim, a sua liderança na Trácia promove uma mudança na mentalidade da população, que passa a valorizar mais a colaboração e a solidariedade do que a competição e o individualismo. Ele incentiva a criação de cooperativas e associações, nas quais os cidadãos podem trabalhar juntos para alcançar objetivos comuns. Além disso, ele promove a cultura do diálogo e da negociação, incentivando a resolução pacífica de conflitos e a busca por soluções consensuais. Essa mudança na mentalidade contribui para fortalecer o tecido social da Trácia, tornando-o mais coeso e resiliente. Por outro lado, a sua experiência como mercenário o ensina a valorizar a paz e a estabilidade. Ele se torna um defensor da diplomacia e da negociação, buscando soluções pacíficas para os conflitos internacionais. Ele estabelece relações comerciais e diplomáticas com outros reinos, promovendo a cooperação e a amizade entre os povos. Essa política de paz e cooperação contribui para fortalecer a segurança da Trácia e para promover o seu desenvolvimento econômico. Agora, pense em como esse legado cultural se manifesta em sua comunidade. Quais os valores e as crenças que moldam a sua identidade? Que tipo de impacto você quer ter na cultura do seu país? A história de Hércules nos convida a refletir sobre a importância da diversidade cultural, da preservação do patrimônio histórico e da promoção de valores como a união, a resiliência e a esperança. Afinal, uma sociedade forte e próspera é aquela que valoriza sua cultura e que se inspira em seus heróis para construir um futuro melhor. Contudo, a influência de Hércules na Trácia, embora inegável, não se manifesta apenas em grandiosas reformas ou em monumentos duradouros. Um legado mais sutil, porém profundamente enraizado, reside na transformação do imaginário coletivo, na redefinição dos arquétipos heróicos e na criação de novas narrativas que inspiram a bravura, a compaixão e a busca por um futuro melhor. Essa metamorfose do espírito trácio, impulsionada pela presença e pelas ações do semideus, transcende as fronteiras da política e da economia, impregnando a alma do povo e moldando a sua identidade para gerações vindouras. Nesse sentido, a figura de Hércules, outrora envolta em mitos de força descomunal e feitos sobre-humanos, é ressignificada na Trácia, adquirindo contornos mais humanos e acessíveis. As histórias que circulam sobre ele não se limitam a narrar as suas proezas bélicas, mas também a destacar as suas fraquezas, os seus erros e as suas lutas internas. Essa humanização do herói permite que os trácios se identifiquem com ele em um nível mais profundo, reconhecendo-o não como um ser superior, mas como um indivíduo que, apesar de suas imperfeições, se esforça para fazer o bem e para construir um mundo melhor. Ademais, a presença de Hércules na Trácia inspira o surgimento de novos contadores de histórias, poetas e artistas que celebram a cultura local e que questionam os valores tradicionais. Esses criadores, influenciados pela experiência do semideus, produzem obras que exploram temas como a justiça social, a igualdade de gênero, a liberdade de expressão e a importância da educação. As suas criações, que se espalham por toda a Trácia, contribuem para a formação de uma nova consciência coletiva, mais crítica, mais engajada e mais comprometida com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. De maneira análoga, a experiência de Hércules na Trácia inspira a criação de novos rituais e celebrações que exaltam a união, a solidariedade e a resiliência. As festas que antes celebravam a guerra e a conquista são transformadas em eventos que promovem a paz e a reconciliação. Os rituais que antes glorificavam a força bruta são substituídos por cerimônias que valorizam a compaixão e a empatia. Essa transformação dos rituais e das celebrações contribui para fortalecer os laços sociais e para promover uma cultura de paz e de não violência. Por outro lado, a passagem de Hércules pela Trácia desperta um interesse renovado pela história e pela cultura do reino. Os trácios, antes desinteressados pelo seu passado, passam a valorizar as suas tradições, os seus costumes e os seus monumentos históricos. Eles se empenham em preservar a sua herança cultural, criando museus, restaurando edifícios antigos e promovendo o estudo da história local. Esse resgate do passado contribui para fortalecer a identidade nacional da Trácia e para inspirar o orgulho e o patriotismo na população.
Agora, reflita sobre como as histórias, os mitos e as lendas moldam a sua própria visão de mundo. Que tipo de heróis e heroínas você admira? Quais os valores que você considera mais importantes? A história de Hércules na Trácia nos convida a questionar os nossos próprios preconceitos e a buscar novas narrativas que nos inspirem a ser pessoas melhores e a construir um mundo mais justo e igualitário. Afinal, a cultura é uma força poderosa que molda nossa identidade e que influencia as nossas ações. Adentrando um domínio menos explorado, porém crucial para a compreensão da duradoura influência de Hércules na Trácia, reside a sutil, porém profunda, transformação no sistema de crenças e valores da sociedade. Para além das reformas políticas e da reestruturação econômica, o semideus instiga uma reavaliação dos princípios que norteiam a vida dos trácios, fomentando uma cultura de responsabilidade cívica, meritocracia e, acima de tudo, uma crença inabalável no potencial humano. Este legado imaterial, gravado nos corações e mentes do povo, transcende a efemeridade das conquistas materiais, perpetuando-se como um farol de esperança e inspiração para gerações vindouras. Nesse contexto, a própria concepção de heroísmo sofre uma metamorfose radical. A antiga idealização do guerreiro invencível, movido pela sede de glória e conquista, cede espaço a um novo paradigma, o herói compassivo, que utiliza sua força e sabedoria para proteger os mais fracos, defender a justiça e promover o bem-estar coletivo. Hércules, com sua história de redenção e seu compromisso com a Trácia, personifica este novo arquétipo, inspirando os trácios a cultivarem a empatia, a solidariedade e o senso de responsabilidade para com o próximo. Em contrapartida, a crença na predestinação e na intervenção divina, outrora pilares da cosmovisão trácia, começa a ser questionada. Hércules, com suas ações e seu discurso, incentiva os trácios a acreditarem em seu próprio potencial, a assumirem o controle de seu destino e a moldarem o futuro com suas próprias mãos. A ideia de que o sucesso e a felicidade dependem exclusivamente da vontade dos deuses é substituída pela convicção de que o esforço, a perseverança e a colaboração são os ingredientes essenciais para a construção de uma sociedade próspera e justa. De maneira análoga, a hierarquia social, rigidamente estratificada e baseada em linhagem e privilégios, começa a perder força. Hércules, com sua postura igualitária e sua defesa da meritocracia, incentiva a ascensão social com base no talento, no esforço e na contribuição para o bem comum. A ideia de que o nascimento determina o destino é substituída pela crença de que todos os cidadãos, independentemente de sua origem, merecem ter as mesmas oportunidades de desenvolver seu potencial e alcançar seus sonhos. Não obstante, a influência de Hércules se estende ao campo da ética e da moral. Ele promove a honestidade, a integridade e o respeito como valores fundamentais para a convivência social. Ele condena a corrupção, a traição e a violência, incentivando os trácios a cultivarem a virtude e a agirem com retidão em todas as situações. Essa renovação ética contribui para fortalecer a confiança entre os cidadãos, para reduzir a criminalidade e para promover um ambiente social mais seguro e harmonioso. Agora, pense em como esses valores se manifestam em sua própria vida. Você se considera um herói compassivo? Você acredita em seu próprio potencial? Você valoriza a honestidade e a integridade? A história de Hércules na Trácia nos convida a refletir sobre os valores que norteiam as nossas ações e a buscarmos constantemente aprimorar o nosso caráter, para que possamos contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, próspera e feliz. Contudo, ao contemplarmos a tapeçaria da influência de Hércules na Trácia, uma nuance essencial emerge: a ressignificação da paisagem e dos símbolos locais. Não se trata meramente de erguer estátuas ou renomear cidades, mas de imbuir os lugares com novos significados, tecendo uma narrativa onde a memória do passado se entrelaça com as aspirações do futuro. Locais antes associados à opressão ou à derrota se transformam em palcos de celebração da liberdade e da resiliência, monumentos naturais adquirem uma nova sacralidade, e a própria geografia da Trácia se torna um livro aberto, narrando a saga da sua redenção. Assim, as ruínas da antiga fortaleza, outrora símbolo do poderio do tirano, são convertidas em um parque público, um espaço de encontro e celebração da comunidade. Ali, onde antes se erguia o patíbulo, florescem jardins exuberantes, e onde se ouviam os gritos dos torturados, ressoam agora as gargalhadas das. As pedras, outrora frias e imponentes, são esculpidas com imagens que evocam a luta pela liberdade e a importância da justiça, transformando o local em um memorial vivo da resistência trácia. Outrosim, as montanhas que circundam a Trácia, antes vistas como barreiras intransponíveis, passam a representar a força e a perseverança do povo. Hércules, em suas jornadas pela região, escala os picos mais altos, deixando em cada cume um marco, um símbolo da sua determinação em proteger o reino. Essas montanhas, antes temidas e evitadas, se tornam um ponto de peregrinação para os trácios,
que buscam nelas inspiração e força para enfrentar os desafios do dia a dia. Além disso, os rios que cortam a Trácia, antes utilizados para transportar mercadorias e tropas, adquirem uma nova dimensão simbólica. Hércules, ao purificar as águas contaminadas pela guerra, transforma os rios em fontes de vida e renovação. As margens dos rios se tornam locais de encontro e celebração, onde os trácios se reúnem para pescar, nadar e compartilhar momentos de alegria e convívio. Por outro lado, as florestas que cobrem grande parte da Trácia, antes exploradas de forma predatória, passam a ser vistas como um patrimônio natural a ser preservado. Hércules, ao plantar novas árvores e proteger as florestas existentes, demonstra a importância da sustentabilidade e do respeito ao meio ambiente. As florestas se tornam um refúgio para os animais selvagens e um local de lazer e contemplação para os trácios, que aprendem a valorizar a beleza e a importância da natureza. Agora, considere como isso se manifesta em sua própria cidade ou região. Quais são os lugares que possuem um significado especial para você? Que tipo de histórias e memórias estão associadas a esses lugares? A história de Hércules na Trácia nos convida a refletir sobre a importância de valorizar e preservar o nosso patrimônio cultural e natural, para que possamos transmitir às futuras gerações um legado de beleza, história e significado. Em contraposição à mera transformação do espaço físico, emerge a sutil, mas poderosa, influência de Hércules na redefinição da identidade trácia através da música, da dança e do teatro. Não se trata simplesmente de compor hinos de louvor ao semideus, mas de reimaginar as narrativas tradicionais, integrando elementos da sua história pessoal e dos seus valores para criar novas formas de expressão artística que reflitam o espírito de uma Trácia renovada. As canções de guerra cedem lugar a baladas que celebram a paz e a reconciliação, os rituais de fertilidade incorporam elementos de justiça social, e as peças teatrais exploram temas como a liberdade, a responsabilidade e o potencial humano. Ademais, a música folclórica, outrora dominada por melodias melancólicas que lamentavam as perdas e os sofrimentos do passado, ganha um novo colorido, incorporando ritmos vibrantes e letras que exaltam a esperança e a resiliência. Os instrumentos tradicionais, como a lira e a flauta, são utilizados para criar melodias que evocam a beleza da natureza trácia e a força do seu povo. As danças folclóricas, outrora caracterizadas por movimentos lentos e sombrios, ganham um novo dinamismo, incorporando passos que simbolizam a luta pela liberdade e a celebração da vida. Em adição, o teatro, que antes se limitava a encenações de mitos e lendas, passa a abordar temas contemporâneos, como a corrupção, a desigualdade e a importância da educação. As peças teatrais, escritas em linguagem acessível e encenadas em praças públicas, atraem um público diversificado, que se identifica com as personagens e se emociona com as histórias. O teatro se torna um espaço de debate e reflexão, onde os trácios podem expressar suas opiniões e discutir os problemas que afetam a sua sociedade. Em contrapartida, a tradição oral, que sempre desempenhou um papel importante na transmissão da cultura trácia, ganha um novo impulso. Os contadores de histórias, antes relegados a um papel secundário, passam a ser valorizados e respeitados, recebendo convites para se apresentarem em festivais, escolas e hospitais. As histórias que contam, inspiradas pela vida e pelos feitos de Hércules, ensinam valores importantes, como a coragem, a honestidade e a importância de lutar por um mundo melhor. Agora, considere como as artes influenciam a sua própria vida. Que tipo de música, dança ou teatro você aprecia? Que tipo de mensagens você busca nas obras de arte que consome? A história de Hércules na Trácia nos convida a refletir sobre o poder transformador da arte e a importância de apoiar e valorizar os artistas que contribuem para a construção de uma sociedade mais justa, criativa e humana. Em suma, a influência de Hércules na Trácia se manifesta na redefinição da identidade trácia através da música, da dança e do teatro. As novas formas de expressão artística que surgem nesse período refletem o espírito de uma Trácia renovada, que valoriza a paz, a justiça, a liberdade e o potencial humano. Esse legado cultural, gravado nos corações e mentes do povo, transcende a efemeridade das conquistas materiais, perpetuando-se como um farol de esperança e inspiração para gerações vindouras. Para além da esfera artística, a influência de Hércules na Trácia irradia para um domínio ainda mais íntimo e transformador: a reconfiguração das relações interpessoais e familiares. Não se trata meramente de promover a harmonia conjugal ou o respeito aos pais, mas de subverter as estruturas de poder patriarcais, fomentando a igualdade de gênero, o empoderamento feminino e o reconhecimento dos direitos das. Este legado, muitas vezes silencioso e invisível, se manifesta na forma como os trácios se relacionam uns com os outros, construindo laços mais fortes, autênticos e baseados no amor, na confiança e no respeito mútuo. Nesse sentido, a figura de Hércules, outrora associada à força e à virilidade,
passa a ser reinterpretada como um símbolo de sensibilidade e compaixão. Suas ações na Trácia demonstram que a verdadeira masculinidade não reside na capacidade de dominar e controlar, mas na habilidade de proteger e cuidar. Os homens trácios, inspirados por este novo modelo, aprendem a expressar suas emoções, a valorizar o diálogo e a compartilhar as responsabilidades familiares, rompendo com os estereótipos de gênero que limitavam a sua liberdade e a sua felicidade. Em contrapartida, as mulheres trácias, que antes eram relegadas a um papel subalterno na sociedade, ganham voz e visibilidade. Hércules, ao reconhecer o seu valor e a sua capacidade, incentiva sua participação na vida política, econômica e cultural do reino. As mulheres passam a ocupar cargos de liderança, a defender os seus direitos e a lutar por um mundo mais justo e igualitário. A sua emancipação contribui para fortalecer a economia trácia, para promover a justiça social e para enriquecer a cultura local. Em adição, as trácias, que antes eram vistas como propriedade dos pais, passam a ser reconhecidas como sujeitos de direitos, merecedoras de amor, cuidado e proteção. Hércules, ao defender os órfãos e as abandonadas, demonstra a importância de investir no futuro da Trácia, garantindo que todas as tenham acesso à educação, à saúde e a um ambiente seguro e acolhedor. Os pais trácios, inspirados por este exemplo, aprendem a educar os seus filhos com amor, respeito e disciplina, preparando-os para serem cidadãos responsáveis e comprometidos com o bem comum. Agora, considere como esses valores se manifestam em sua própria família e em seus relacionamentos. Você promove a igualdade de gênero. Você valoriza os direitos das? Você se esforça para construir laços mais fortes e autênticos com as pessoas que você ama? A história de Hércules na Trácia nos convida a refletir sobre a importância de cultivar relacionamentos saudáveis e harmoniosos, para que possamos construir uma sociedade mais justa, compassiva e feliz. Por conseguinte, o legado de Hércules se estende à esfera íntima e pessoal, transformando a forma como os trácios se relacionam uns com os outros. As novas relações interpessoais e familiares que surgem nesse período refletem o espírito de uma Trácia renovada, que valoriza a igualdade, o respeito, a compaixão e o amor. Esse legado, gravado nos corações e mentes do povo, transcende a efemeridade das conquistas materiais, perpetuando-se como um farol de esperança e inspiração para gerações vindouras. Afinal, uma sociedade justa e próspera é aquela que valoriza a dignidade humana e que garante a todos os seus membros o direito de viver com amor, liberdade e felicidade. A influência de Hércules na Trácia, contudo, estende-se para além das esferas tangíveis da cultura e das relações sociais, permeando o próprio tecido da economia local e injetando uma nova vitalidade no sistema produtivo. Não se trata apenas de introduzir técnicas agrícolas inovadoras ou de fomentar o comércio com reinos vizinhos, mas de promover uma mudança fundamental na mentalidade dos trácios em relação ao trabalho, ao empreendedorismo e à sustentabilidade. Este legado, frequentemente negligenciado, revela-se crucial para a consolidação de uma Trácia próspera e resiliente, capaz de enfrentar os desafios do futuro com confiança e determinação. Nesse sentido, a figura de Hércules, outrora associada à força bruta e à conquista, passa a ser vista como um símbolo de engenhosidade e diligência. Suas ações na Trácia demonstram que a verdadeira riqueza não reside na posse de ouro e terras, mas na capacidade de transformar recursos naturais em bens e serviços que beneficiem a toda a comunidade. Os trácios, inspirados por este novo modelo, aprendem a valorizar o trabalho manual, a cultivar a criatividade e a buscar soluções inovadoras para os problemas que enfrentam. Além disso, Hércules incentiva a diversificação da economia trácia, rompendo com a dependência excessiva da agricultura e do extrativismo. Ele promove o desenvolvimento de novas atividades, como o artesanato, a manufatura e o turismo, criando empregos e oportunidades para os trácios de todas as idades e habilidades. Essa diversificação econômica torna a Trácia mais resistente a crises e choques externos, garantindo a sua estabilidade e o seu crescimento a longo prazo. De maneira análoga, Hércules fomenta a criação de cooperativas e associações de produtores, incentivando a colaboração e a partilha de recursos. Essas organizações permitem que os trácios unam forças para enfrentar os desafios do mercado, negociar preços justos e acessar novas tecnologias e mercados. A criação dessas redes de colaboração fortalece a economia local e promove o desenvolvimento sustentável da Trácia. Por outro lado, Hércules promove a adoção de práticas agrícolas sustentáveis, ensinando os trácios a proteger o solo, a conservar a água e a utilizar recursos naturais de forma responsável. Ele demonstra que é possível produzir alimentos de qualidade sem degradar o meio ambiente, garantindo a segurança alimentar da Trácia e preservando seu patrimônio natural para as futuras gerações. Agora, reflita sobre como esses princípios se aplicam ao seu próprio contexto. Você valoriza o trabalho e o empreendedorismo?
Você busca soluções inovadoras para os problemas que enfrenta? Você se preocupa com a sustentabilidade e o meio ambiente? A história de Hércules na Trácia nos convida a refletir sobre a importância de construir uma economia justa, próspera e sustentável, que beneficie a todos e que proteja o nosso planeta para as futuras gerações.